Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Naruto: O Despertar do Verdadeiro Sábio. Capítulo 261. Sasuke, está na hora. Distrito Uchiha. Natsuru caminhou tranquilamente pelo distrito Uchiha. Inicialmente ele foi direto para a casa de Sasuke, mas ao encontrá-la vazia, saiu para procurá-lo em outro lugar. Se Sasuke não estava em casa, provavelmente ele estava no campo de treinamento. E de fato, ao chegar ao campo de treinamento, Natsuru viu uma figura familiar caída no chão. Tão dedicado, hein? Ele comentou enquanto caminhava até Sasuke, que ainda ofegava pesadamente, com o corpo inteiro encharcado de suor. Milímetro. Antes de enfrentá-lo, cada gota de força que eu ganhar valerá a pena. Sasuke já havia notado alguém se aproximando. Mas quando viu que era Natsuru, relaxou. Ele queria se levantar, mas seu corpo resistia completamente aos seus comandos. Natsuru, vendo Sasuke se esforçar, disse casualmente: se você está tão exausto, nem se dê ao trabalho de se levantar. Não tenho pressa, já terminei o trabalho de qualquer maneira. Tudo bem. Sasuke não discutiu. Em vez disso, ele se concentrou em recuperar suas forças. Natsuru olhou ao redor para o campo de treinamento devastado. A última vez que ele veio aqui, o lugar estava bem conservado, agora estava em ruínas. Mas ele não ficou surpreso. Afinal, ele próprio não treinava mais nos campos de treinamento públicos de Konoha. Nesse ponto, qualquer técnica que ele praticasse provavelmente destruiria toda a área em um instante. Se a vila tivesse que reconstruir um campo de treinamento toda vez que ele o usasse, os ganhos de Konoha provavelmente não seriam suficientes para cobrir os custos. E agora Sasuke estava se aproximando do mesmo nível, seu crescimento estava começando a superar o que campos de treinamento normais poderiam suportar. Depois de muito tempo, Sasuke finalmente conseguiu se levantar, ainda que com dificuldade. Então, ele levou Natsuru de volta para casa. Uma vez lá dentro, Sasuke instintivamente foi preparar chá para Natsuru. Eu mesmo farei isso, disse Natsuru, torcendo o nariz levemente. Eu já sei onde está tudo, você deveria ir limpar primeiro. Era difícil ignorar aquele cheiro forte de suor. Tudo bem. Sasuke olhou para Natsuru, notou sua reação e se sentiu um pouco estranho. Mas como Natsuru já havia visitado o local muitas vezes antes, não havia necessidade de formalidades. Pouco tempo depois, Sasuke retornou, vestindo roupas limpas e sentou-se em frente a ele. Ele não perdeu tempo e imediatamente perguntou: você não viria aqui a menos que fosse algo importante. O que está acontecendo? Sasuke sabia que Natsuru estava bem ciente de quão duro ele estava se preparando para sua batalha final. Se não fosse algo grave, ele não teria interrompido o treinamento. Em vez de responder imediatamente, Natsuru simplesmente lhe entregou uma carta. É do Itachi. No momento em que Sasuke viu a carta, todo seu corpo ficou tenso. Com as mãos ligeiramente trêmulas, ele pegou o envelope e começou a ler. Natsuru, enquanto isso, continuava tomando seu chá. Ele tinha que admitir que Sasuke tinha um bom chá em casa. Mesmo o chá que ele preparava para si mesmo em casa não era necessariamente tão bom. Depois de pensar por um momento, Natsuru de repente percebeu algo. Como Kage, ele havia esquecido completamente que tinha o poder de designar ninjas para lhe trazerem chá de alta qualidade de outras terras. Se ele se lembrava corretamente, a Terra das Flores tinha um chá muito decente. Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, Natsuru observou discretamente a reação de Sasuke. Como esperado, mesmo sem usar nenhuma técnica especial, ele conseguia sentir claramente a turbulência emocional de Sasuke. Depois de um momento, Sasuke fechou os olhos. Ele sentou-se em silêncio, perdido em pensamentos. Então finalmente chegou a hora, hein? Sasuke murmurou com a voz rouca. Não fazia muito tempo desde sua última conversa com Natsuru sobre isso. E no entanto, Itachi já havia entrado em contato com ele. Natsuru assentiu. Para ser sincero, nem eu esperava que fosse tão cedo. Na linha do tempo original, Itachi ainda resistiu um pouco mais. Mas agora, Itachi provavelmente estava no limite de sua resistência. Se ele não agisse logo, ele não seria capaz de agir de jeito nenhum. As emoções de Sasuke eram complicadas. Este era o momento que ele esperava a vida toda. E segundo Natsuru, ele agora tinha uma vantagem. Itachi já estava às portas da morte. As chances de vitória de Sasuke eram altas. E ainda assim, por algum motivo, Sasuke não tinha certeza do que estava sentindo naquele momento. Era quase como aquela sensação de hesitação ao se aproximar de casa. Quanto mais perto ele chegava do seu tão esperado objetivo, mais incerto ele se sentia. Vou com você em alguns dias, disse Natsuru de repente. Mas não se preocupe, não vou interferir. Isso é entre você e Itachi. Tudo bem. Sasuke assentiu. Ele esperava que alguém da Akatsuki pudesse observar a batalha. Mas sabendo que Natsuru estaria lá, Sasuke se sentiu um pouco mais à vontade. Porque se ele estivesse presente, ele poderia lutar sem nenhuma distração. Mesmo que os membros da Akatsuki estivessem assistindo, eles não seriam capazes de tocá-lo. Sasuke sabia com certeza que nenhum deles era páreo para Natsuru agora. Como ele viu com os próprios olhos, o poder de Natsuru só continuou a crescer numa velocidade desumana. O próprio Sasuke havia se tornado muito mais forte, mas Natsuru, ele sempre foi mais forte. Na verdade, Sasuke suspeitava que até mesmo a força que Natsuru demonstrou durante sua posse como Hokage estava ultrapassada. Natsuru se levantou e falou uma última vez: boa sorte, Sasuke. E não se esqueça, há pessoas na aldeia esperando por você. Naruto, Sakura, Jugo, Karin, Shikamaru e os outros. Obrigado, eu entendo. Sasuke assentiu.
Ao contrário de antes, ele não tentou impedir Natsuru de ir embora, mas agora ele realmente queria um tempo sozinho. Milímetros. Natsuru olhou para Sasuke e sorriu. Comparado à versão original de Sasuke, esta era muito mais calma e menos rebelde. E isso foi, sem dúvida, em parte graças a ele. Natsuru não tinha dúvida sobre as chances de Sasuke vencer. Se Sasuke estivesse enfrentando um Itachi completamente saudável, a batalha poderia ser mais difícil. Mas contra um Itachi cujo corpo já estava falhando, não havia nada com que se preocupar. Mesmo que essa versão de Itachi lutasse com força total e não se contivesse, Sasuke ainda tinha uma grande chance de vitória. Sem mencionar que todos sabiam qual era o verdadeiro objetivo de Itachi. Anteriormente, Natsuru estava um pouco preocupado com a recusa de Sasuke em tirar os olhos de Itachi, o que o impediria de obter o Mangekyou Sharingan eterno. Mas agora, Natsuru não se importava mais. Se Sasuke não os queria que assim fosse. Pelo que ele sabia, Sasuke poderia simplesmente trapacear para despertar o Rinnegan dos 6 Tomoe mais tarde. Afinal, ele era a reencarnação de Indra, as chances de algum tipo de aumento de poder acontecer eram bem altas. E mesmo que isso não acontecesse, Natsuru poderia se esforçar mais e garantir que as coisas permanecessem sob controle. Nesse ponto, ele estava lentamente ganhando confiança de que conseguiria lidar sozinho com a Quarta Guerra Shinobi. Na verdade, ele estava começando a pensar que em vez de ser uma peça no tabuleiro de xadrez, ele queria ser aquele que jogava o jogo. Depois que Natsuru saiu, Sasuke silenciosamente limpou as xícaras de chá, como se nada tivesse mudado. Como se este fosse apenas mais um dia comum. Na verdade, Sasuke não era muito fã de chá. O motivo pelo qual sua casa estava abastecida com chá era exclusivamente para os hóspedes. Claro, quando ele disse convidados na realidade. Ele só hospedou uma pessoa. Natsuru, a única outra pessoa que ocasionalmente tomava chá aqui era Jugo. E o resto? Mesmo entre os 12 de Konoha, ninguém realmente o visitou. Não foi culpa deles, embora esse Sasuke fosse mais amigável do que na história original, ele ainda era visto como distante e um tanto solitário. Se você quiser ler mais. Capítulo 262, Despertando o Mangekyou. Depois de arrumar tudo em casa, Sasuke olhou para o céu lá fora. Depois de pensar por um momento, vestiu uma roupa preta e saiu. Já era tarde, mas Sasuke tinha um destino em mente, algum lugar para onde precisava ir. Por fim, ele chegou a um cemitério, onde havia inúmeras lápides de membros do clã Uchiha. Sasuke parou em frente a uma lápide relativamente grande. Este era o túmulo de seus pais, Fugaku e Mikoto Uchiha. Ele ficou ali, perdido em pensamentos. Depois de um longo tempo, falou lentamente. Pai e mãe, talvez naquela época vocês tenham se deixado matar por Itachi. Mas não posso aceitar isso, não posso perdoar isso e não posso reconhecer a decisão de Itachi de massacrar o clã inteiro. Agora Danzo, aquele que orquestrou a ruína do clã Uchiha, já foi punido e morto pelo meu amigo Natsuru. E ele teve uma morte miserável. Em breve, eu pessoalmente matarei Itachi e vingarei você e todos os outros. Enquanto falava, o corpo de Sasuke tremeu levemente. Após uma breve pausa, ele continuou. Eu sei que talvez você não queira me ver lutando com Itachi até a morte, mas esta é uma decisão minha. Por favor, entenda. Este é o pensamento que está enterrado em meu coração desde então, o objetivo pelo qual tenho trabalhado desde então. Não importa o que aconteça, eu não vou e não posso mudar isso. Nesse momento, as emoções de Sasuke explodiram incontrolavelmente. Seu Sharingan com seus 3 Tomoes foi ativado involuntariamente, girando descontroladamente. Depois de um longo tempo, ele se acalmou gradualmente. Então curvou-se profundamente diante do túmulo de seus pais. Quando estava prestes a sair, seus passos pararam por um instante. Ele se virou para olhar o cemitério. Fechando os olhos, ele pareceu ver as sombras de muitas figuras paradas entre os túmulos, observando-o. Sasuke curvou-se novamente e com voz firme declarou. Eu definitivamente vingarei todos vocês. Naquele momento, uma leve brisa passou por ele, levando consigo o cansaço acumulado durante o treinamento. Sasuke permaneceu em silêncio. Lançou um último olhar profundo para o cemitério, depois se virou e saiu sem olhar para trás. Ao retornar ao distrito do clã Uchiha, Sasuke caminhou por um caminho familiar. No passado, ele evitava deliberadamente essa estrada, pegando outras rotas para casa. Porque toda vez que ele caminhava por ali, não conseguia deixar de se lembrar daquela noite, especialmente quando passava por aquele poste. Ele ainda se lembrava da figura parada sob a lua vermelho-sangue, como um anjo da morte. Mas desta vez, Sasuke caminhava lentamente por esta estrada. Ele não via mais as ilusões sufocantes do passado. Em vez disso, ele via seu eu mais jovem. Ele viu como, toda vez que voltava da escola, os mais velhos do clã sorriam e o cumprimentavam. Muitas pessoas foram gentis com ele naquela época. É claro que o pequeno Sasuke muitas vezes pensou que seria ainda melhor se não mencionassem Itachi. Ao contemplar essas memórias, os lábios de Sasuke se curvaram lentamente em um sorriso. Nesse momento, ele não formou nenhum selo de mão, mas seu Sharingan emergiu sozinho. Seu Sharingan de 3 Tomoe girou, sem ativar nenhum genjutsu especial, mas apenas trazendo suas memórias turvas à tona. Houve momentos dolorosos, momentos tristes, mas também momentos alegres e felizes. Naquela época, a maior parte de sua tristeza vinha de seu pai, que só tinha olhos para Itachi e nunca reconheceu os esforços de Sasuke. Sasuke olhou para as figuras familiares, embora a maioria dos seus rostos estivessem borrados. O tempo havia passado há muito tempo. Ele não conseguia mais se lembrar de muitas delas com clareza.
Então, como eu poderia perdoá-lo? Sasuke murmurou, lembrando-se da vez em que tentou despertar à força seu Manjeki Sharingan, apenas para ser impedido por Natsuru. Agora, mais uma vez, o pensamento lhe passou pela cabeça. Mas desta vez, Sasuke estava confiante, ele conseguiria, e precisava conseguir. Seu Sharingan não conseguia mais ficar parado. Quando enfrentou Itachi, quis derrotá-lo de frente, incluindo seu Manjeki Sharingan. Mesmo agora, Sasuke não acreditava que seu Sharingan de 3 Tomoe sozinho seria suficiente para superar o Manjeki de Itachi. Se Itachi se contivesse na luta, a vingança de Sasuke não teria sentido. Nesse momento, uma firme determinação brilhou nos olhos de Sasuke. Ele já havia preparado tudo o que precisava. No instante seguinte, seu Sharingan de 3 Tomoe começou a girar violentamente, e sua mente atingiu um pico sem precedentes. Ao mesmo tempo, Sasuke não parou de se mover. Ele empurrou a porta de sua casa. Por um breve momento ele viu sua mãe parada ali, sorrindo enquanto o recebia em casa, dizendo que o jantar estava pronto e que ele poderia comer depois de se lavar. Ele também viu seu pai sentado à mesa, lendo o jornal com uma expressão severa. Finalmente ele viu aquela figura que tanto odiava, Itachi. Itachi parecia estar sorrindo para ele, ou estava zombando dele? Zombando de sua arrogância, zombando de sua tentativa fútil de despertar o Manjeki com seu próprio poder. Espere só mais um pouquinho. Em breve, eu vou te procurar. Sasuke olhou para aquela figura e falou com uma resolução inabalável. Ele fechou os olhos. Desde o momento em que atravessara a porta, o sangue escorria dos seus olhos. A dor intensa assaltava sua mente constantemente. Mas essa dor era suportável. Comparada ao que ele havia suportado no passado, o que era isso? Em meio à dor, Sasuke abriu os olhos lentamente mais uma vez. Desta vez, seu olhar era aterrorizante. Os 3 Tomoe em seus olhos pareciam se fundir em um, e o branco dos seus olhos estava tingido de vermelho com sangue. Mesmo assim, Sasuke ignorou a dor em seus olhos e continuou caminhando em direção ao seu quarto. Lá, ele ficou diante da cama, olhando as fotografias dispostas sobre a mesa. Uma era dele com Naruto, Sakura e Kakashi. Outro foi colocado virado para baixo. Sasuke olhou para ele com uma expressão um pouco envergonhada, antes de pressioná-lo novamente. Era uma foto dele e Naruto se beijando sem querer. Natsuru tinha dado a ele. Originalmente, Sasuke queria destruí-lo imediatamente, mas Natsuru tinha o negativo original, então destruir esta cópia não faria sentido. No fim, ele simplesmente aguardou. Contanto que não olhasse, estava tudo bem. Por fim, havia uma última foto, dele e Natsuru. Na foto, ele ainda era jovem e um tanto tímido quando se aproximou de Natsuru para uma foto juntos. Na imagem, Natsuru bagunçava o cabelo, enquanto Sasuke exibia uma expressão de insatisfação e relutância, embora houvesse um toque de satisfação escondido em seu rosto. Olhando para isso, Sasuke não pôde deixar de sorrir. Naquele momento, ele se lembrou das palavras de Natsuru mais uma vez. Ainda havia muitas pessoas em Konoha esperando por ele. Sim, ele não estava mais sozinho. Ele tinha seus próprios companheiros de equipe e amigos que ele considerava família. Então ele não poderia morrer aqui. Ele não poderia morrer na batalha contra Itachi. Ele despertaria com sucesso seu Manjeki Sharingan ali, e também venceria a batalha de vida ou morte contra Itachi. Então retornaria a Konoha em uma forma completamente nova, de volta aos seus companheiros. Sasuke respirou fundo. A dor crescente em seus olhos fez seu espírito tremer. No entanto, ele sentia que nunca houve um momento em que estivesse tão lúcido quanto agora. Lentamente, Sasuke fechou os olhos, deixando o sangue continuar a escorrer pelo seu rosto. Mesmo com os olhos fechados, a dor não diminuiu, apenas se intensificou. Sasuke sabia que se desistisse agora, a dor desapareceria. Mas como ele poderia desistir? Como ele poderia se permitir desistir? Naquele momento, sua mente parecia estar fervendo, surgindo e atingindo um novo pico. No instante seguinte, Sasuke de repente abriu os olhos. Os 3 Tomoe haviam desaparecido, substituídos por um padrão difícil de descrever. O branco dos seus olhos, antes manchado de vermelho pelo sangue, havia retornado à cor normal. Entretanto, o novo padrão parecia instável, como se pudesse entrar em colapso a qualquer momento. Justo quando a instabilidade atingiu seu pico, tudo de repente ficou em silêncio. E naquele momento, o padrão se solidificou em um design único e complexo. Sasuke sentiu toda a dor desaparecer em um instante, substituída por uma sensação totalmente nova. Um sorriso surgiu em seus lábios. Ele olhou ao redor e finalmente caminhou em direção ao espelho. Olhando fixamente para seu reflexo, ele viu sua pele pálida e as manchas de sangue seco em seu rosto. Mas nada disso importava. O que importava era o par de olhos que o encarava no espelho. Que tipo de olhos eram aqueles? Eles eram completamente diferentes do Sharingan de 3 Tomoe. As pupilas carmesim originais tinham ficado pretas, e no centro de cada pupila havia um padrão de hexagrama vermelho sangue. Este é o meu Manjeki? Mesmo sem usá-los, Sasuke conseguia sentir o imenso poder dentro daqueles olhos. Um sorriso se espalhou pelo seu rosto e então ele não conseguiu mais se conter e caiu na gargalhada. Não apenas porque ele havia despertado o Manjeki Sharingan, mas porque ele havia feito isso de uma maneira completamente diferente da de Itachi. Itachi, você estava errado. Eu vou te negar completamente. Depois de muito tempo, Sasuke finalmente acalmou suas emoções. Seu Manjeki Sharingan recém-despertado ainda tinha uma presença assustadora. Ele sentiu uma sensação de alívio. Ao longo de todo o processo, percebeu que mesmo a menor hesitação poderia ter levado ao fracasso total.
E o fracasso não significaria simplesmente retornar ao Sharingan de 3 Tomoe, poderia custar-lhe a capacidade de usar o Sharingan completamente. Mas agora, tudo valeu a pena. Sasuke desativou lentamente seu Sharingan e então formou um selo de mão. Mangekyou. No momento seguinte, seu Mangekyou Sharingan reapareceu. Olhando para eles, ele sorriu. Agora que ele os havia desbloqueado uma vez, ele não precisaria mais suportar aquele processo agonizante toda vez que os usasse. Aquela experiência, mesmo que tivesse que fazê-la novamente, ele não tinha certeza se conseguiria. Agora, ele voltou sua atenção para a carta detalhando a data combinada. Ainda havia um tempinho. Ele precisava se familiarizar com seu Mangekyou primeiro. Se você quiser ler mais. Capítulo 263. Partida e uma aposta. Alguns dias depois, Natsuru finalmente retornou a Konoha. Sasuke estava prestes a sair para o duelo, e Natsuru precisava segui-lo. Embora seu clone espiritual sábio já fosse incrivelmente poderoso, ainda poderia não ser o suficiente se eles encontrassem Nagato ou Obito. Na verdade, Natsuru tinha um forte pressentimento de que encontrariam Obito. Quanto a Nagato, ele não interferiria nas decisões de Itachi. Ele não estava preocupado com o que Itachi poderia fazer com Sasuke. Itachi jamais lançaria um ataque surpresa contra Sasuke ou faria com que outros membros da Akatsuki o emboscassem. Quando se tratava de Itachi, a única coisa da qual ele tinha certeza absoluta era disso, porque no fim das contas, Itachi tinha um complexo de irmão extremo. No entanto, só porque Itachi não faria nada não significava que outros não tirariam vantagem da situação para atacar Sasuke. Por exemplo, Obito. Aquele homem não necessariamente ouviria Itachi. Ele poderia estar observando a batalha secretamente, e havia a possibilidade de intervir. Então, não importava o que acontecesse, Natsuru tinha que ir. E por segurança, ele escolheu ir pessoalmente. Você está pronto? Natsuru não havia perturbado Sasuke desde aquele dia. Mas agora que o via novamente percebia que algo em Sasuke havia mudado. Sua força havia claramente melhorado. Claro, respondeu Sasuke confiantemente. Bom, Natsuru assentiu. Natsuru, se você vem comigo, não tem responsabilidades a cumprir na vila? Perguntou Sasuke hesitante. Meu clone está cuidando das coisas na vila. E aqui vai um segredo para você. A maioria das pessoas em Konoha só vê meu clone das sombras. Natsuru deu um sorriso irônico. Entendo. Sasuke assentiu. Deve ter sido algum tipo especial de clone, se conseguiu durar tanto tempo. A carta não especificava o local exato do duelo. Você sabe onde é, certo? Perguntou Natsuru. Sasuke assentiu. É em uma base secreta do clã Uchiha. Tudo bem, então mostre o caminho. Natsuru assentiu novamente. Com sua velocidade, e como a base secreta dos Uchiha ainda ficava no País do Fogo, não demorou muito para que Sasuke e Natsuru chegassem ao campo de batalha. Lá, eles viram a conhecida capa preta e vermelha com estampa de nuvens. Entretanto, não era Itachi, era seu parceiro, Kizami Oshigaki. Itachi está lá dentro. Segundo ele, só Sasuke tem permissão para entrar, disse Kizami enquanto olhava para Sasuke e depois para Natsuru, com suor se formando em sua testa. Vá em frente, disse Natsuru. Ele não tinha intenção de interferir na vingança de Sasuke. Tudo bem, volto logo. Sasuke assentiu antes de entrar, deixando Natsuru e Kizami sozinhos. Eu não esperava que você ousasse segui-lo até aqui, comentou Natsuru enquanto olhava para Kizami, com um toque de admiração na voz. Kizami era realmente uma pessoa notável, leal e honrada. Era uma pena que ele estivesse do lado inimigo. Eu não tive escolha. Itachi me pediu para ficar de guarda lá fora, respondeu Kizami, embora seu corpo inteiro estivesse tenso. Não precisa ficar tão nervoso. Se eu quisesse te matar, não importaria o quão alerta você estivesse, disse Natsuru casualmente. Ele podia ver claramente o quão tenso Kizami estava. Ao ouvir isso, Kizami ficou em silêncio por um momento antes de relaxar, exatamente como Natsuru havia dito. Natsuru estava certo. Kizami havia analisado a batalha anterior, onde 4 deles falharam em derrotá-lo. E depois daquela luta, Kizami revisou a batalha e percebeu que Natsuru nem sequer estava lutando com força total. Se Pain não estivesse lá naquele dia, todos os 4 poderiam ter morrido na hora. Agora Kizami estava sozinho. Se quisesse matá-lo, não precisaria de muito esforço. Estou aqui pelo mesmo motivo que você, para garantir que eles tenham uma luta justa. Então, não precisa se preocupar, disse Natsuru, com um tom um tanto complexo. É hora de esses 2 irmãos resolverem as coisas de uma vez por todas. E você não é tão ruim assim, riu Kizami. Natsuru poderia ter recusado o pedido de Itachi, mas aceitou pelo bem de Sasuke. E se vir aqui sozinho era perigoso para Kizami, não era igualmente perigoso para Natsuru? Ele não se preocupou que isso pudesse ser uma armadilha? Mesmo sendo inimigos, Kizami tinha que admitir que Natsuru era uma pessoa admirável. Você me lisonjeia, respondeu Natsuru. Você não está preocupado que Sasuke não consiga derrotar Itachi? Kizami perguntou de repente. Acredito que Sasuke retornará vitorioso, disse Natsuru firmemente. E acredito que Itachi vai vencer no final, Kizami sorriu. Sou companheiro de equipe dele há muitos anos. Ninguém entende a força dele melhor do que eu. Talvez, mas você não deve subestimar o poder de Sasuke, respondeu Natsuru. Então, olhando para Kizami, acrescentou de repente. Que tal fazermos uma aposta? Kizami pescou seus olhos de tubarão e perguntou. Qual é a aposta? Ainda não pensei nisso, admitiu Natsuru hesitante. Embora admirasse Kizami, não tinha certeza se conseguiria trazê-lo para o seu lado. Kizami não parecia alguém que vacilaria tão facilmente. Kizami ficou momentaneamente sem palavras.
Você quer fazer uma aposta sem nem decidir qual é. Quem vencer ajudará o outro com uma tarefa, disse Natsuru finalmente depois de pensar um pouco. Alguma tarefa? Perguntou Kizami. Não será algo que coloque o outro em uma posição difícil, esclareceu Natsuru. Os olhos de Kizami brilharam pensativos. Ele confiava na força de Itachi, o que significava que suas chances de vitória eram bem altas. E mesmo que perdesse não seria grande coisa. Então, depois de pensar um pouco, ele concordou. Natsuru assentiu. Por enquanto, isso bastaria. Mais tarde, ele veria se seria possível trazer Kizami para o seu lado. Se pudesse, ele ganharia outro subordinado poderoso. Natsuru não tinha dúvida sobre as capacidades de Kizami. Em seguida, Natsuru ativou suas habilidades sensoriais. Não demorou muito para que ele localizasse Sasuke e Itachi dentro da base secreta do clã Uchiha, pois eles já haviam se encontrado. Entretanto, sua real preocupação não eram eles, mas sim os outros que espreitam nas sombras. Como esperado, ele se virou para olhar em uma determinada direção. Duas outras figuras estavam presentes. TSK. Parece que o status de Itachi Nakatsuki não é tão alto quanto eu pensava, Natsuru comentou de repente. O que você quer dizer? Kizami olhou para ele. Por causa da aposta que tinham acabado de fazer, seu tom estava visivelmente mais relaxado. Se Itachi tivesse realmente se comprometido a lutar até a morte e confiado em você para supervisionar o campo de batalha, ele teria pedido reforços. Perguntou Natsuru. Você está dizendo que outra pessoa nos seguiu até aqui? Kizami ficou em silêncio por um momento antes de finalmente falar. Claro. Após a confirmação, Kizami ficou ainda mais em silêncio, mas não pareceu particularmente surpreso. Natsuru soltou um pequeno suspiro de alívio. Como havia apenas duas pessoas, provavelmente eram Obito e Zetsu. Se fosse esse o caso, as coisas não seriam tão problemáticas. A principal preocupação era garantir que Obito não arrastasse Sasuke para sua dimensão Kamui. Entre todos os atuais membros da Akatsuki, o único que Natsuru considerava um verdadeiro desafio era Nagato. Capítulo 264. Dois irmãos se encontram. Natsuru não temia mais Nagato tanto quanto antes. Se Nagato estivesse no auge, ileso e sem as pernas aleijadas, Natsuru teria sido mais cauteloso. Afinal, um Nagato capaz de usar todo o poder dos 6 caminhos sozinho era muito mais forte do que os 6 caminhos de Pen que ele controlava remotamente. No entanto, a realidade era o que era. Os ferimentos e o corpo frágil e emagrecido de Nagato limitavam severamente sua capacidade de combate. Mesmo assim, Nagato, combinado com os 6 caminhos de Pen, ainda possuía poder além do nível Kage, uma prova da força aterrorizante do Rinnegan. Apesar disso, Natsuru não considerava mais Nagato uma ameaça. Contudo, agora não era a hora de enfrentá-lo em batalha. Se ele lutasse contra Nagato ali, o próprio campo de batalha seria destruído, e a batalha de Sasuke contra Itachi seria interrompida. A magnitude da luta não permitiria o contrário. Mais importante ainda, Natsuru temia que Obito pudesse secretamente atacar Sasuke. Se isso acontecesse, ele provavelmente teria que priorizar a retirada segura de Sasuke. Ele ainda poderia garantir a sobrevivência de Sasuke, mas se eles fossem embora, o corpo deteriorado de Itachi poderia não durar o suficiente para Sasuke realizar sua vingança. E esse era o propósito de ele estar ali, deixar Sasuke pessoalmente exercer sua vingança e seguir em frente naquele capítulo de sua vida. Se as coisas acontecessem assim, toda essa missão seria um fracasso. Mas agora, como apenas Obito e Zetsu estavam presentes, não havia necessidade de se preocupar. O palpite de Natsuru estava correto. Comparado a Obito, Nagato ainda tinha um pouco de humanidade. Depois que Itachi explicou seus planos, Nagato provavelmente decidiu não interferir. Ao sentir as duas figuras dentro da base secreta Uchiha, Natsuru sorriu levemente. Sasuke e Itachi começaram sua primeira troca de golpes. Sasuke caminhou sozinho pela base secreta Uchiha, sem enfrentar obstáculos pelo caminho. Cada passo à frente despertava nele uma estranha mistura de emoções. Complexidade, expectativa e ódio. Por fim, ele chegou à base, onde viu Itachi sentado em um trono de pedra na frente do grande salão. Itachi estava sentado ali há muito tempo, de olhos fechados, perdido em memórias do passado. Com um toque de autodepreciação, Itachi pensou: é isso que as pessoas veem antes de morrer, a vida inteira passando diante de seus olhos? O som de passos se aproximando logo o trouxe de volta ao presente. Embora Itachi parecesse fraco, havia uma sensação de calma nele, como se tivesse total confiança no que estava prestes a acontecer. Até onde esses seus olhos com Sharingan conseguem enxergar agora? Itachi perguntou sem emoção enquanto abria os olhos. Eu vejo coisas que você nunca viu antes, respondeu Sasuke, olhando diretamente para Itachi sem nenhum sinal de medo, fixando o olhar em seu Mangekyou Sharingan. Ah? Então deixe-me ver exatamente o que você viu. No momento em que Itachi terminou de falar, ele desapareceu de seu trono e reapareceu diante de Sasuke, uma kunai já enterrada no corpo de Sasuke. Sangue escorria do ferimento. Parece que o que você viu ainda não é o suficiente para se igualar à sua força, disse Itachi zombando. Eu estava pensando se naquela época você tivesse me esfaqueado daquele jeito. Não, se você tivesse perfurado meu coração diretamente, eu não teria que sofrer por tanto tempo depois. Mas Sasuke não reagiu. Ele nem sequer olhou para Itachi parado à sua frente. Em vez disso, seu olhar permaneceu fixo no trono.
Enquanto suas palavras caíam, o Itachi diante dele desapareceu. Itachi ainda estava sentado no trono, observando Sasuke com uma expressão indecifrável. Ao ver que Sasuke era capaz de enxergar através de todas as suas ilusões, que ele nunca hesitou em olhar diretamente para ele, Itachi sentiu uma pequena sensação de alívio. Após um breve silêncio, ele falou: "Parece que você cresceu bastante, Sasuke. Tenho que agradecer a você por isso", respondeu Sasuke com a voz fria. "Se eu tivesse escolha, preferiria não ter precisado desse poder." Itachi riu de repente. Ainda tão ingênuo como sempre, Sasuke. Havia amargura escondida em sua voz. De Sasuke, ele não sentia o ódio profundo que esperava. Na verdade, o ódio de Sasuke parecia ainda mais fraco do que quando se encontraram pela última vez em Konoha. Naquela época, Sasuke teria se atirado nele de forma imprudente, sem se importar com a diferença de poder entre eles. Como esperado, Sasuke já havia se desviado do caminho que Itachi havia planejado para ele. E isso foi obra do Natsuru. Mas mesmo agora, Itachi não tinha certeza se deveria culpá-lo ou não. Já que as coisas chegaram a esse ponto, só restava uma coisa a fazer: trazer Sasuke de volta ao seu plano. Ingênuo? Sasuke zombou. "Do meu ponto de vista, Itachi, suas ações não passaram de tolices." "Ei, parece que você fez suas próprias investigações sobre o que aconteceu naquela época." Itachi não pareceu surpreso. Claro, o olhar de Sasuke escureceu. "Agora me diga, quem era a terceira pessoa com o Sharingan naquela noite?" Ele se lembrou do que Itachi havia dito naquela época. "Quando você massacrou o nosso clã, mencionou outra pessoa. Um Uchiha que você não matou. Isso significa que ele era seu cúmplice. Nem você conseguiria acabar com toda a força policial sozinho. Procurei por ele nos registros da Anbu, mas não encontrei nenhum vestígio. Então me diga, quem era?" Itachi olhou para Sasuke, contemplando por um momento. Por fim, ele optou por não esconder. "Uchiha. Madara." "O quê? Madara Uchiha?" Os olhos de Sasuke se arregalaram. Ele já tinha ouvido falar daquele nome antes, mas seria realmente o mesmo Madara em quem estava pensando? Itachi confirmou suas suspeitas. "Um dos fundadores de Konoha. Um dos primeiros portadores do Mangekyou Sharingan. Isso é impossível. Madara morreu há muito tempo. Você está brincando comigo?" Sasuke franziu a testa. "Acredite ou não, Madara ainda está vivo", respondeu Itachi com um leve sorriso. "Todos confiam em seu próprio conhecimento e percepção, mas estão presos a eles e chamam isso de realidade. Mas conhecimento e percepção são coisas ambíguas. Essa tal realidade pode ser apenas uma ilusão. As pessoas vivem dentro dos limites da própria consciência. Você não acha?" Sasuke ficou em silêncio por um momento ao ouvir isso, e então falou: "Eu não vim aqui para discutir filosofia com você." "Ei?" Itachi riu baixinho, olhando para Sasuke. "Então, dizer que Madara está morto é apenas uma ilusão sua, assim como você acreditou que eu era um irmão mais velho atencioso." Sasuke permaneceu em silêncio, como se estivesse relembrando memórias de sua infância. Ao ver isso, Itachi sorriu. Sua voz, como um sussurro encantador, ecoou mais uma vez nos ouvidos de Sasuke. "Eu interpretei o papel do irmão mais velho que você imaginou, para ver se você era digno." Sasuke de repente olhou para Itachi e perguntou: "Você está tentando me fazer reviver essas memórias novamente?" Itachi parou por um momento antes de responder indiferentemente: "Pense o que quiser. Não há necessidade de tais truques", disse Sasuke enquanto seu Sharingan, originalmente uma forma de 3 tomoes, passava por uma transformação. Em um instante, ele se transformou em um padrão de estrela de 6 pontas. As pupilas de Itachi se contraíram levemente. "Sasuke tem um Mangekyou Sharingan?" Antes que ele pudesse processar isso, toda a cena ao redor deles mudou. Ele se viu novamente no conhecido distrito do clã Uchiha na noite do massacre. Os eventos daquela noite estavam se desenrolando dentro da ilusão, só que dessa vez Itachi estava vendo tudo da perspectiva de Sasuke. Nesse momento, Sasuke e Itachi estavam em lados opostos da rua, assistindo à encenação ilusória do massacre. "Você cresceu, Sasuke." Itachi não pôde deixar de reconhecer. "Não posso ficar preso no passado para sempre", respondeu Sasuke. Sinceramente, o próprio Sasuke ficou um pouco surpreso. Ele sempre presumiu que ao ver Itachi novamente, ele atacaria imediatamente, sem hesitação. Mas agora que o momento havia chegado, suas emoções estavam muito mais calmas do que ele esperava. Seu desejo de vingança permaneceu inalterado, mas não mais obscureceu seu julgamento ou sobrecarregou seus pensamentos. "Itachi, quero te dizer uma coisa. As pessoas podem se entender mal devido a diferenças de percepção, mas a realidade continua sendo a realidade. A verdade pode estar enterrada, mas um dia será revelada." O Mangekyou Sharingan de Sasuke se fixou em Itachi enquanto ele sorria levemente. "Você está surpreso em ver esses meus olhos? Você está se perguntando se eu segui seus passos, que matei alguém próximo a mim para despertar o Mangekyou?" A expressão de Itachi mudou um pouco, e ele perguntou: "Não é esse o caso?" Seu coração tremeu ao pensar nisso. "Não, Itachi." Sasuke sorriu, sua voz com um ar de finalidade. "Itachi, seu caminho estava errado." Capítulo 265. O segredo do Mangekyou Sharingan. "Itachi, seu caminho estava errado." Quando Sasuke falou essas palavras com tanta ousadia e sem hesitação, uma onda de alegria surgiu em seu coração. Finalmente, ele não era mais aquela criança indefesa, não estava mais à mercê de Itachi. Até mesmo o fato de ele ter sido deixado vivo na noite do massacre foi tudo orquestrado por Itachi. Itachi nunca pediu sua opinião, forçando tudo sobre ele. E essa sensação era sufocante.
Mas agora Sasuke poderia finalmente negar o caminho que Itachi havia traçado para ele, trilhando seu próprio caminho. Era como se ele estivesse se libertando da gaiola que Itachi havia construído ao seu redor. HMPH, você continua tão arrogante como sempre, zombou Itachi, curvando levemente o canto dos lábios. Mas vou me lembrar dessas palavras por enquanto. Não é só disso que você vai se lembrar, disse Sasuke, com um olhar penetrante. Eu vou te derrotar completamente, Itachi. Use sua ilusão mais poderosa, use seu Mangekyou Sharingan e tente me matar. Ao ouvir isso, Itachi soltou um suspiro suave e finalmente se levantou. Você está cheio de confiança, mas você realmente entende o Mangekyou Sharingan? Se eu entendi ou não, isso não muda o fato de que usarei isso para derrotar você, respondeu Sasuke. De fato, mesmo dentro do clã Uchiha, a placa de pedra continha pouquíssimas informações sobre o Mangekyou Sharingan. Descrevia apenas como despertá-lo, mas nada sobre o que viria depois. O Mangekyou Sharingan é um par de olhos único. Desde o momento em que despertam, já caminham em direção à escuridão. Quanto mais você os usa, mais eles ficam selados. O que você quer dizer? Perguntou Sasuke sem pressa. Já que Itachi estava disposto a conversar, ele poderia muito bem aproveitar a oportunidade para aprender mais sobre o Mangekyou Sharingan. O Mangekyou acabará perdendo sua luz. Cegueira? Sasuke ficou momentaneamente surpreso. Então esse é o preço por controlar o poder da Nove Caudas? Sasuke tinha acabado de despertar seu Mangekyou e só o havia usado algumas vezes, então ainda não havia corrido nenhum risco de cegueira. Se ele tivesse tido tempo de perguntar a Kakashi sobre o Mangekyou, Kakashi certamente o teria alertado sobre essa fraqueza, mas devido ao tempo limitado antes de seu duelo com Itachi, Sasuke priorizou se familiarizar com suas habilidades do Mangekyou em vez de consultar Kakashi sobre suas desvantagens. E Sasuke, você ainda é muito ingênuo, zombou Itachi. Você nem sabia disso? E não é só isso, tem outro segredo sobre o Mangekyou, o mais importante. Itachi deu um passo à frente e parou a uma distância que não era nem muito longe nem muito perto, uma distância que ambos podiam aceitar. Naquele momento, Itachi apertou os olhos levemente, como se estivesse se esforçando para ver Sasuke claramente. Como um aluno sem óculos adequados tentando ler o quadro negro, sua visão estava embaçada. A visão dele já havia piorado tanto assim? Ele não conseguia mais nem ver o rosto do próprio irmão claramente. Ele queria dar mais um passo à frente. Mas isso colocaria dentro do alcance de ataque de Sasuke, o que significaria que a batalha começaria imediatamente. Isso não fazia parte do seu plano. Talvez, mais tarde, ele tivesse outra chance de se aproximar. Sasuke permaneceu em silêncio, simplesmente esperando que Itachi continuasse. Já que Itachi havia tocado no assunto, ele obviamente pretendia revelar a verdade. E Sasuke já tinha adivinhado por quê. Itachi queria que ele soubesse tudo sobre o Mangekyou Sharingan. As emoções de Sasuke ficaram complicadas. Itachi, vendo a falta de resposta de Sasuke, não pôde deixar de reconhecer o quanto seu irmão mais novo havia mudado. Se esse fosse o Sasuke de quem ele se lembrava, ele teria insistido imediatamente em obter respostas. Mas agora Sasuke estava calmo, composto, porque ele já esperava que Itachi revelasse a verdade. Não apenas em termos de poder, a mentalidade de Sasuke também mudou. Ele havia se tornado mais estável e não era mais facilmente enganado pelas aparências superficiais. Itachi suspirou, mas no fundo estava um tanto aliviado. Este Sasuke era muito melhor do que o garoto imprudente e impulsivo de antes. Deixe-me contar uma história do passado, a história do clã Uchiha. Como ele já tinha começado a falar, não havia mais sentido em esconder a verdade. Sasuke não respondeu, apenas observou a ilusão ao redor deles mudar. Ele sabia que tudo isso fazia parte do genjutsu de Itachi, mas criar uma ilusão tão vívida e detalhada, mostrando coisas que Sasuke nunca tinha visto antes, era uma prova do poder de Itachi, e era exatamente o tipo de força que Sasuke esperava dele. Então, Itachi começou a recontar a história oculta do clã Uchiha. Como um dos fundadores de Konoha, Madara Uchiha tinha um irmão mais novo. Desde a infância, os dois competiam entre si, constantemente se esforçando para se tornarem mais fortes. Por meio da rivalidade, ambos despertaram o Sharingan e continuaram a lutar por um poder ainda maior. Para superar seus limites, ambos os irmãos sacrificaram aqueles que amavam, despertando o Mangekyou Sharingan. Isso marcou o primeiro despertar registrado do Mangekyou Sharingan na história Uchiha. Com esses olhos poderosos, os dois irmãos uniram o clã Uchiha, e Madara se tornou seu líder. Contudo, os bons tempos não duraram. Conforme Madara usava excessivamente seu Mangekyou Sharingan, sua visão começou a se deteriorar. Por fim, ele ficou quase cego, à beira da escuridão completa. Não importa quais métodos ele tentou para restaurar sua visão, nenhum deles funcionou. E em seu desespero, Madara finalmente tomou uma decisão cruel. Para recuperar a visão e preservar o poder do Mangekyou, Madara pegou os olhos do seu próprio irmão e os transplantou para si mesmo. Daquele momento em diante, a visão de Madara retornou, e seus novos olhos nunca mais ficaram cegos. O eterno Mangekyou Sharingan. Mas não parou por aí. Esses novos olhos evoluíram, liberando um poder ainda maior do que antes, uma habilidade única nascida da fusão de dois Mangekyou Sharingan. Entretanto, essa transferência de olhos só poderia ser feita entre membros do clã Uchiha. E mesmo assim, nem todos os Uchiha que tentaram tiveram sucesso. Esta era uma verdade histórica que havia sido revelada após inúmeros sacrifícios. O Mangekyou Sharingan eterno só poderia ser obtido quando dois irmãos possuíssem o Mangekyou Sharingan, e um deles tomasse os olhos do outro, fundindo-os aos seus.
Esse era o outro segredo do Manjeki Sharingan. Após revelar essa verdade, Itachi não parou. Ele continuou falando. Você provavelmente já leu sobre o que aconteceu depois na história. Mas quero que saiba que Madara não morreu naquela batalha. Mesmo agora, seu poder e seus olhos ainda existem neste mundo. Ele fundou uma nova organização, a Akatsuki, e se escondeu dentro dela. 16 anos atrás, a Nove Caudas atacou Konoha, e tudo foi orquestrado por Madara. No entanto, ele foi parado pelo quarto Hokage. No final, Madara foi o grande perdedor. Ele não é mais aquele que está no topo do clã Uchiha. Então, o tom de Itachi mudou. Quando eu arrancar seus olhos, ganharei o poder do Manjeki Eterno. Eu superarei esse homem, Madara. Serei aquele que chegará mais perto da verdadeira revolução. Enquanto falava, Itachi ergueu lentamente as duas mãos, os olhos ardendo de intensidade enquanto encarava Sasuke. Sua expressão tornou-se selvagem, quase perturbada, como se tivesse perdido o controle. Agora, finalmente, posso obter o poder que supera Madara. Sasuke! Com um grito repentino, o Manjeki Sharingan de Itachi fixou-se em Sasuke com um olhar intenso. Para mim, você é minha nova luz. Você é meus olhos extras. Enquanto ele falava, uma entidade monstruosa com olhos de Sharingan pareceu se materializar atrás dele, com seus tentáculos sinistros alcançando Sasuke. No entanto, apesar de tudo isso, Sasuke permaneceu completamente impassível com uma expressão indiferente. E a voz de Itachi ficou ainda mais fervorosa. O clã Uchiha sempre esteve disposto a matar seus próprios companheiros pelo Manjeki Sharingan. Pelo eterno Manjeki, eles se voltaram contra seus pais e massacraram seus próprios irmãos. Um clã que se orgulha de obter esse poder através de derramamento de sangue, uma linhagem contaminada e amaldiçoada. Desde o momento em que você nasceu neste clã, você estava destinado a ser engolido por este destino sangrento. O corpo inteiro de Itachi tremia enquanto ele sorria loucamente, seu Manjeki Sharingan aberto em frenesi. Ótimo! Venha, meu caro Sasuke. Eu vou te matar, me libertar do destino do nosso clã e obter uma mudança verdadeira. Libertar-se de todas as restrições, libertar-se de nossas próprias limitações, esse é o verdadeiro vínculo entre os irmãos Uchiha. Durante o discurso de Itachi, Sasuke permaneceu em silêncio. Quando Itachi contou a história de seu clã, quando ele fez sua demonstração exagerada de loucura, Sasuke simplesmente observou. Finalmente, ele abriu os olhos. Naquele instante, os tentáculos ilusórios que o envolviam se despedaçaram. Ele voltou seu olhar para o verdadeiro Itachi, que permaneceu completamente imóvel. Não havia expressões exageradas em seu rosto, nem gestos selvagens. Mas Sasuke sabia que o Itachi na ilusão era totalmente controlado por ele. Então, Sasuke falou calmamente. Itachi, ninguém nunca lhe disse que suas habilidades de atuação são absolutamente terríveis? Capítulo 266, Sasuke vs Itachi Parte 1. HMPH, parece que você não acredita em mim. Que pena, porque é a verdade. Itachi olhou para Sasuke e falou calmamente. Entregue seus olhos, Sasuke. Una-se a mim e eu levarei seu poder a patamares ainda maiores. Sasuke permaneceu calmo. Eu tenho meu próprio julgamento sobre o que é real e o que não é. Independentemente de quais sejam suas verdadeiras intenções, eu vou te matar. Pelo meu pai, pela minha mãe e por todos os membros do clã que você massacrou. Eu terei minha vingança. Com isso, Sasuke desembainhou sua espada e falou mais uma vez. E depois que eu matar você, lidarei com o tal Madara. Seja ele o verdadeiro fundador lendário de Konoha ou apenas um impostor escondido nas sombras, eu o matarei também. É mesmo? Que pena. Você não vai conseguir nem me derrotar, quanto mais derrotar o Madara. Itachi ajustou sua capa, preparando-se para a batalha. Sasuke o observou e não atacou imediatamente. Em vez disso, lembrou-se do primeiro encontro deles em Konoha após o massacre Uchiha. Naquela época, ele havia perdido completamente o controle de suas emoções. Nem sequer tocará em Itachi antes de ser aprisionado em uma ilusão e derrotado instantaneamente. Se Natsuru não o tivesse tratado depois, ele poderia ter ficado de cama por semanas. Mas agora, as coisas eram diferentes. Ele não tinha dúvidas, ele derrotaria Itachi. Quando ambos estavam prontos, eles instintivamente pegaram suas armas ao mesmo tempo. Em um instante, incontáveis shurikens voaram entre eles, colidindo no ar, criando uma exibição deslumbrante de faíscas. Seus olhos com o Sharingan giravam rapidamente, rastreando a trajetória de cada shuriken e ajustando seus próprios arremessos de acordo. Neste momento, qualquer pequeno erro de cálculo pode significar derrota. Foi uma batalha de precisão, um verdadeiro espetáculo da maestria Uchiha. O Byakugan do clã Hyuga pode ser superior em percepção, mas a arte do Shuriken Jutsu era exclusivamente Uchiha, uma habilidade na qual sua linhagem se destacava. Observando das sombras acima, Zetsu observou a batalha. O Zetsu branco ficou confuso antes, mas o Zetsu negro explicou que Sasuke e Itachi estavam envolvidos em um duelo de Genjutsu. Agora, enquanto assistiam à batalha das Shurikens se desenrolar, até mesmo o Zetsu branco não pôde deixar de ficar impressionado. Que troca espetacular! A força pode não parecer avassaladora, mas dificilmente alguém conseguiria atingir esse nível de precisão. Mesmo assim, isso não vai durar muito. Itachi não se limita a shurikens, comentou Zetsu branco. Continue observando. Zetsu negro respondeu com sua voz rouca. Mas Sasuke já deveria ter caído em Tsukuyomi, certo? Essa é uma habilidade que ninguém pode quebrar, questionou Zetsu branco. O Zetsu negro não respondeu. Enquanto isso, Itachi, respirando um pouco mais pesadamente, olhou para Sasuke.
Ele havia prendido Sasuke em Tsukuyomi. Agora, tudo o que restava era... De repente, Itachi cambaleou, caindo sobre um joelho. Seu rosto demonstrava descrença. Você realmente se libertou do Tsukuyomi? Sasuke zombou com os olhos frios e firmes. Eu te disse, eu vi um futuro que você nunca viu. Vou te negar completamente, incluindo seu Tsukuyomi. Nenhum dos dois perdeu mais tempo com as palavras. A batalha recomeçou imediatamente. Como o Genjutsu foi ineficaz, chegou a hora de uma batalha de ninjutsu. Sasuke liberou o Chidori, encadeando técnicas poderosas. Até Itachi teve que admitir que Sasuke havia crescido imensamente. Ele percorreu um longo caminho, pensou Itachi, seu corpo enfraquecendo ainda mais a cada momento. Mesmo assim, ele não podia deixar isso acabar tão cedo. Rangendo os dentes, Itachi ativou a segunda habilidade do seu Mangekyou Sharingan, Amaterasu. As chamas negras de Amaterasu irromperam, queimando sem parar até que seu alvo foi reduzido a nada. Sasuke desviou com incrível agilidade, evitando habilmente as chamas inextinguíveis. Suas reações, sua adaptabilidade. Tudo havia melhorado tremendamente. Mas o corpo de Itachi estava chegando ao limite. Sua visão estava turva e sangue escorria de seus olhos. Seu chakra estava quase esgotado. No final, ele ativou sua defesa final, o Susanoo. Quando o enorme Susanoo vermelho de Itachi se materializou, seu corpo finalmente desmoronou. Arrastando seu corpo debilitado para frente, ele se aproximou de Sasuke, que pareceu chocado ao ver o Susanoo. Por quê? Mesmo estando tão perto, Itachi ainda não conseguia ver claramente o rosto de Sasuke. Esse foi o seu castigo? Ele não tinha tempo para pensar. Sua força vital estava se esvaindo. Usando o que lhe restava de força, ele levantou a mão. E assim como fazia quando eram crianças, ele deu um leve tapinha na testa de Sasuke. No momento seguinte, toda a vida desapareceu de seu corpo. Diante dos olhos de Sasuke, Itachi caiu no chão, encerrando sua longa e trágica jornada. Deitado ali, um leve sorriso permaneceu em seus lábios. Finalmente, ele havia chegado a esse ponto. Ele presumiu que Sasuke seria o próximo a arrancar seus olhos. Mesmo que Sasuke resistisse, ele precisaria do Mangekyou Eterno para ter uma chance contra Madara. E Itachi deixou uma última salvaguarda dentro de Sasuke. Espero que funcione, pensou Itachi enquanto sua consciência desaparecia. Quando ele abriu os olhos novamente, viu seus pais mortos há muito tempo, Fugaku e Mikoto Uchiha. Então, está é a vida após a morte? Olhando para eles, ele de repente não sabia o que dizer. No final, tudo o que ele conseguiu fazer foi se desculpar, repetidamente. E então ele começou a tentar ganhar o perdão deles. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, eles o perdoaram. Mas então, algo parecia errado. Itachi ficou em silêncio, uma crescente sensação de inquietação tomando conta dele. Suas ações poderiam realmente ser perdoadas? E o mais importante, qual era exatamente a habilidade Mangekyou Sharingan de Sasuke? Sasuke claramente havia despertado o Mangekyou, mas Itachi nunca havia visto seu verdadeiro poder. Itachi, você está indo embora de novo? Uma voz triste soou sua mãe Mikoto falando com profunda tristeza. Itachi se virou para olhá-la, seus lábios se abrindo levemente, mas ele não tinha ideia de como responder. Então, se você for embora de novo, mesmo que isso custe a minha alma, eu vou garantir que você fique. A expressão dela mudou drasticamente e o calor que ele conhecia desapareceu. Em suas mãos, ela agora segurava uma faca de cozinha, a mesma que eles usavam em casa. Antes que Itachi pudesse reagir, ela o golpeou. Novamente. E novamente. A lâmina cravou-se profundamente em seu corpo inerte. Num instante, ele não estava mais diante de sua mãe. Em vez disso, ele se viu amarrado a uma plataforma de execução. Ao seu redor, estavam os rostos dos membros caídos de seu clã. Suas expressões estavam cheias de ódio. Eles não eram nada parecidos com as pessoas que o tinham perdoado momentos antes. Por que vocês estão indo embora? Se estão indo embora, então terão que pagar pelas nossas mortes. Suas vozes furiosas ecoavam em seus ouvidos. Então vieram as facas. Inúmeras lâminas perfuraram seu corpo, uma dor lancinante dilacerando todo o seu ser. Sua mente estava em desordem. Era impossível dizer quanto tempo havia passado. Mas em algum momento Itachi viu uma abertura. Aproveitando a oportunidade, ele se libertou da plataforma de execução. Suas mãos atordoadas e sem vida agarraram o punho familiar de sua espada. Como um autômato, ele girou mais uma vez, golpeando, cortando. Um por um, ele matou todos, de novo. Finalmente, ele ficou diante dos pais mais uma vez. Sua espada encharcada em seu sangue. Itachi, você vai nos matar de novo? Fugaku e Mikoto olharam para ele, acusadoramente. Você já está morto. As mãos de Itachi tremiam. E ainda assim, ele abaixou sua espada novamente. No momento em que ele fez isso, tudo ao seu redor mudou. Ele não estava mais preso naquela execução infernal. Não estava mais cercado por espectros vingativos. Ele estava de volta ao distrito do clã Uchiha, o campo de batalha que ele havia escolhido para seu confronto final com Sasuke. Itachi ofegou. Seu corpo tremeu quando ele caiu de joelhos. Levantando o olhar, ele olhou para Sasuke. E com a voz rouca, ele perguntou, sua habilidade, também é Tsukuyomi? Capítulo 267. Sasuke vs Itachi Parte 2. Neste momento, Itachi finalmente percebeu a verdade. Sasuke nunca foi pego em Tsukuyomi. Sasuke não precisava que ele se contivesse para escapar de Tsukuyomi.
porque ele nunca tinha sido pego naquela situação. O que Itachi viu foi apenas uma ilusão, algo que Sasuke permitiu que ele visse, incluindo a cena em que Sasuke supostamente caiu em Tsukuyomi. Talvez seja, ou talvez não, respondeu Sasuke calmamente enquanto olhava para Itachi. Mesmo ele não tinha certeza se sua habilidade poderia realmente ser considerada uma forma de Tsukuyomi. Durante a batalha de Shuriken, Sasuke já havia previsto que Itachi usaria seu genjutsu novamente, mas ele não estava nem um pouco preocupado, porque era exatamente isso que ele estava esperando. Uma das habilidades do seu Mangekyou Sharingan também era um genjutsu, mas era diferente do Tsukuyomi de Itachi. Talvez sua habilidade tenha nascido de seu anseio e expectativas em relação ao futuro. Ao contrário de Tsukuyomi, não era algo que ele pudesse controlar livremente. Se o Tsukuyomi era sobre criar um mundo espiritual onde o conjurador podia fazer o que quisesse, então o genjutsu de Sasuke era sobre imergir o alvo em seu próprio mundo interior. Dentro dessa ilusão, tudo se desenrolaria de acordo com o que o alvo mais desejasse em seu coração, mantendo-o preso em suas próprias fantasias. Isso era algo que nenhum outro genjutsu conseguia alcançar, nem mesmo Tsukuyomi. Afinal, nenhum usuário de genjutsu, nem mesmo Itachi, conseguia realmente saber o que seu inimigo mais desejava em seu coração. Somente a própria pessoa poderia entender seus desejos mais profundos, fazendo de sua própria mente a prisão que a aprisionava na ilusão. E quando a pessoa presa percebia que estava em um genjutsu, a ilusão começava a mudar. Então, ele destruiria todas as suas esperanças diante de seus olhos, aplicando a forma mais cruel de punição imaginável. Assim como Itachi experimentou na ilusão, ele não tinha mais esperanças em si mesmo. Seu único desejo era que Sasuke seguisse o caminho que ele havia traçado para ele. Depois disso, ele pôde aceitar a morte em paz. Mas talvez ainda houvesse um sentimento de culpa em seu coração, e foi por isso que ele viu uma vida após a morte onde seria perdoado. Infelizmente, o controle de Sasuke sobre seu Mangekyou Sharingan ainda não era forte o suficiente. Como resultado, a ilusão não era perfeita. Além disso, como Itachi também possuía o Mangekyou Sharingan, sua resistência era forte, permitindo-lhe eventualmente sentir que algo estava errado. Se Itachi tivesse escolhido mergulhar completamente naquela vida após a morte onírica, seu corpo no mundo real não teria se tornado nada mais do que uma casca vazia, vivo, mas com uma mente que nunca poderia retornar. Entretanto, Sasuke não ficou surpreso que Itachi tivesse conseguido se libertar. Afinal, aquele era Itachi. Sasuke sabia o quão poderoso seu irmão era, especialmente como um mestre de genjutsu. Sasuke também entendeu que sua habilidade ainda estava incompleta, mas ele tinha um pressentimento. O poder de seu genjutsu não apenas ficaria mais forte à medida que seu Mangekyou evoluísse, como também se tornaria mais eficaz à medida que sua compreensão de felicidade se aprofundasse, tornando ainda mais difícil para as pessoas distinguirem isso da realidade. Talvez um dia, se seus olhos atingissem um nível de poder inigualável, e ele entendesse completamente a vida que realmente queria, então esse genjutsu seria aperfeiçoado. Nesse ponto, ele pode até se tornar um mundo real, seu verdadeiro mundo interior. Mesmo que alguém percebesse que era uma ilusão, essa pessoa realmente escolheria escapar ao se deparar com a realidade mais desejada? Talvez não, porque esse era o mundo perfeito que eles sempre desejaram. Mas por enquanto Sasuke estava longe de atingir esse nível, então sua habilidade ainda era limitada. Mesmo assim, foi mais do que suficiente para neutralizar o Tsukuyomi de Itachi, pois parecia suprimir naturalmente a ilusão de seu irmão, levando Itachi a acreditar que tinha controle total da situação. Na realidade, foi o excesso de confiança de Itachi em seu Tsukuyomi que o fez cair tão profundamente na ilusão de Sasuke. Ele acreditava firmemente que seu Tsukuyomi havia prendido Sasuke e que ele precisava se conter para se libertar. Isso fazia pensar que estava no controle total, levando tudo em direção ao resultado que esperava. Ele mal sabia que era justamente por isso que ele estava preso no Tsukuyomi de Sasuke. Ironicamente, o próprio Tsukuyomi de Itachi caiu em Sasuke, mas como ele já estava preso no genjutsu de Sasuke, tudo que ele viu dentro de sua própria ilusão também era falso. Assim, quando Sasuke foi puxado para o mundo de Tsukuyomi, ele apenas permaneceu lá em silêncio por um momento antes de sair sem esforço algum. Ele nunca precisou quebrar nada. Então meu Tsukuyomi realmente caiu sobre ele? Itachi murmurou enquanto sentia o poder de seus olhos diminuindo, finalmente percebendo a situação. Itachi, seu genjutsu mais forte é inútil contra mim, disse Sasuke, olhando para o irmão com um sorriso confiante. Finalmente, ele havia superado aquela ilusão. Não seria mais atormentado pelo genjutsu de Itachi. Quando criança, ele foi torturado pelo Tsukuyomi de Itachi, o que o deixou com cicatrizes mentais. Todas as noites, ele revivia esse pesadelo. Então, na noite do segundo encontro, ele sofreu novamente sob o Tsukuyomi de Itachi. Mas daquela vez, ele teve uma visão de Itachi sendo derrotado. Embora a dor permanecesse, aquela visão o encheu de esperança. Agora, ele finalmente havia superado Tsukuyomi. Você ficou mais forte, Itachi sorriu de repente, surpreendendo Sasuke. Mesmo agora, seu irmão ainda conseguia sorrir? Sasuke, meu irmãozinho tolo. Você realmente acha que genjutsu é minha única força? Enquanto ele falava, as mãos de Itachi rapidamente começaram a formar selos, tão rápido que os olhos de Sasuke se arregalaram em choque. Tão rápido, os selos de mão mais rápidos que Sasuke já vira pertenciam a Kakashi. Mas agora, a velocidade de Itachi parecia superar até mesmo isso. Nesse momento, Sasuke percebeu algo crucial.
Se fosse uma competição de puro poder de ninjutsu, ele talvez não perdesse. Mas agora, com a velocidade insana de Itachi e sua vantagem na formação de selos, contra-atacar com seu próprio ninjutsu seria uma péssima ideia. No instante seguinte, Sasuke lançou uma kunai diretamente em Itachi. É inútil. Contra esses olhos, nenhuma arma de arremesso funcionará, disse Itachi enquanto desviava da kunai sem esforço algum, sem nem mesmo diminuir a velocidade dos selos de mão. Entretanto, assim que ele completou seu jutsu e se preparou para lançar uma técnica de liberação de fogo, ele notou algo estranho. Sasuke desapareceu de vista, substituído pela mesma kunai que ele havia jogado antes. Essa kunai parece familiar. Era exatamente a mesma kunai que Sasuke havia jogado nele um momento atrás. Se a kunai estava aqui, então onde estava Sasuke? De repente, o som de pássaros cantando encheu os ouvidos de Itachi. Chidori estava vindo de trás dele. Seus instintos gritavam para que ele se virasse, mas sua experiência de batalha lhe dizia que já era tarde demais. Os olhos de Sasuke se fixaram nas costas de Itachi. Em sua mão, o Chidori crepitava com energia, agora infundida em sua lâmina. Lâmina Chidori. Os olhos de Sasuke estavam cheios de determinação enquanto ele brandia sua espada sem hesitação. O golpe acertou, mas não foi um golpe direto. Sasuke observou Itachi escapar por pouco de um golpe fatal ao rolar para longe, fazendo com que a espada apenas raspasse seu ombro. Sangue escorria do ferimento de Itachi, e seu corpo estava coberto de poeira devido à sua manobra evasiva. Esta era provavelmente a primeira vez que Sasuke via seu irmão em um estado tão desgrenhado. No entanto, Sasuke não teve tempo de aproveitar o momento. Assim que Itachi terminou de rolar, suas mãos já estavam na boca. Liberação de fogo, jutsu da grande bola de fogo. Sem nem mesmo mirar, Itachi imediatamente lançou uma enorme bola de fogo na direção atrás dele. Vendo o inferno se aproximando, Sasuke empurrou as pernas, saltando para o telhado. Suas mãos se moveram rapidamente para formar os mesmos selos. Mas Itachi percebeu as ações de Sasuke e não hesitou. As chamas surgindo avançaram em direção a Sasuke. No instante em que Sasuke completou seus selos de mão, o fogo já estava sobre ele. Naquele momento, o Mangekyou Sharingan esquerdo de Sasuke brilhou brevemente e no segundo seguinte, seu corpo desapareceu do teto, substituído por uma única kunai. Em um instante, a grande bola de fogo de Itachi engolfou a localização da kunai, perfurando completamente o teto. Liberação de fogo, jutsu da grande bola de fogo. Sasuke, agora parado onde havia começado, já havia completado seus selos. Ele levou a mão à boca e exalou uma bola de fogo enorme e escaldante em direção a Itachi. Mesmo para Itachi, não houve tempo para terminar seu jutsu anterior, formar novos selos e conter o ataque de Sasuke. Com a enorme bola de fogo avançando em sua direção, Itachi saltou para cima através do buraco que sua bola de fogo anterior havia criado, escapando para fora. Você não vai escapar. Vendo isso, Sasuke parou seu próprio ataque de bola de fogo e imediatamente perseguiu Itachi para fora da base escondida. Entretanto, no momento em que Sasuke emergiu do teto, outra onda de fogo avançou em sua direção. Ele já terminou de formar selos e lançou outro jutsu de liberação de fogo em tão pouco tempo? Sasuke ficou novamente surpreso com a velocidade do selo de mão de Itachi, mas não entrou em pânico. Normalmente alguém no ar, sem capacidade de voo, não teria como se esquivar. Sasuke também não sabia voar, mas ele tinha outro método. Ele lançou várias kunai em diferentes direções. No momento em que as chamas estavam prestes a consumi-lo, seu Mangekyou Sharingan brilhou novamente. No instante seguinte, o lugar onde Sasuke estava foi subitamente ocupado por uma figura diferente, Itachi. Vendo o fogo se aproximando rapidamente, o Mangekyou Sharingan de Itachi se arregalou de surpresa. Amaterasu. Em um instante, chamas negras se acenderam em seu ponto focal, consumindo o fogo que se aproximava em poucos instantes. As lendárias chamas negras de Amaterasu. Chamas que podiam queimar qualquer coisa, até mesmo o próprio fogo comum. Sasuke já havia pousado em segurança no telhado, observando as chamas vermelhas serem devoradas pelas negras. Suas pupilas se contraíram diante da cena. Então este é o lendário Amaterasu. Verdadeiramente aterrorizante. Nunca devo deixá-lo me tocar. Essa é mais uma das suas habilidades Mangekyou, não é? Itachi, agora cobrindo seu olho direito firmemente fechado, perguntou enquanto sangue fresco escorria dele. Era o preço de usar o Amaterasu. Quando ele viu Sasuke aparecer atrás dele pela primeira vez, seu pensamento inicial foi que Sasuke havia aprendido a técnica do deus voador do trovão. Entretanto, Itachi rapidamente percebeu que algo estava errado. O deus voador do trovão não envolvia troca de posições com um objeto, ele permitia teletransporte instantâneo para um local marcado. Então essa tinha que ser uma das habilidades do Mangekyou Sharingan de Sasuke. Ainda assim, mesmo depois de descobrir a natureza da habilidade, ele não esperava que Sasuke fosse capaz de trocar de posição diretamente com ele. Sasuke não respondeu à pergunta. Em vez disso, respirando um pouco mais pesadamente, disse: é melhor você se esforçar ao máximo. Senão, não terá outra chance. Esse era, claro, o poder do olho esquerdo de Sasuke. Quando ele descobriu essa habilidade, ele também pensou que fosse semelhante ao deus voador do trovão. Mas ele rapidamente percebeu as diferenças. Primeiro, como Itachi havia deduzido, ele não podia se teletransportar livremente, ele só podia trocar de posição com objetos.
Em segundo lugar, nem todos os objetos podiam ser usados, apenas aqueles imbuídos de seu poder ocular. Isso significava que se Sasuke conseguisse incorporar seu poder no corpo de um inimigo, ele também poderia trocar de posição com ele. Foi exatamente assim que ele usou a técnica contra Itachi. Entretanto, trocar com uma kunai exigia muito pouco chakra, enquanto trocar com um inimigo consumia uma quantidade significativa de seu poder ocular. Por isso Sasuke estava um pouco sem fôlego. Claro, a parte mais difícil era incorporar seu poder ocular em outra pessoa. Só isso já era um desafio enorme e não parecia muito viável em combate normal. Mas para Sasuke não foi nada difícil. Enquanto o genjutsu de seu olho direito prendesse o alvo, seu poder ocular naturalmente se imprimiria em seu corpo. Mesmo que ele se libertasse da ilusão, a impressão permaneceria. E a única maneira de remover a marca de Sasuke era apagar seu poder ocular do corpo deles. Caso contrário, eles nunca seriam capazes de escapar de sua habilidade. No entanto, Sasuke olhou para Itachi. Seu irmão claramente não tinha condições de remover sua marca. Assim, durante a batalha de Genjutsu, Sasuke já havia se preparado para usar sua segunda habilidade Mangekyou. Ele só estava esperando o momento certo. A situação anterior tinha sido uma oportunidade rara. Itachi estava no ar, incapaz de se esquivar, e a grande bola de fogo estava bem na frente dele, não deixando quase tempo para uma reação. No entanto, mesmo nessas circunstâncias, ele ainda conseguiu reagir e escapar do perigo usando o Amaterasu. De fato, Itachi era forte. Mas este era exatamente o Itachi que Sasuke sempre conhecera. Mesmo que Itachi tenha recebido ajuda naquela noite, se ele não fosse tão poderoso, ele não teria sido capaz de aniquilar um clã inteiro. Sasuke queria derrotar o verdadeiro Itachi, aquele que não se continha. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Sasuke. Ele podia sentir, ele poderia vencer. Naquele momento ele era quem estava em vantagem. Itachi observou Sasuke em silêncio. Se essa fosse sua habilidade, ele ainda conseguiria usar o Amaterasu contra Sasuke? Se ele usou o Amaterasu, e se Sasuke trocasse de lugar novamente? Mesmo que Itachi conseguisse dissipar o Amaterasu, as chamas ainda causavam dano no breve instante antes de desaparecerem. Além disso, cada uso do Amaterasu infligia uma tensão significativa em seu corpo. Itachi rapidamente considerou outra estratégia. E se ele usasse o Amaterasu em si mesmo e em Sasuke ao mesmo tempo? Mas ele rapidamente descartou a ideia. Sasuke não precisava trocar de lugar com ele. Ele poderia simplesmente trocar com uma das kunai que havia espalhado pelo campo de batalha. Pela primeira vez, Itachi se sentiu impotente. Dessa vez, ele não estava se segurando. Ele estava seriamente tentando derrotar Sasuke. E ainda assim, mesmo para ele derrotar Sasuke não seria fácil. Seu genjutsu não teve efeito. Seu Amaterasu foi tornado ineficaz pela habilidade de troca de espaço de Sasuke. Mas então, os lábios de Itachi se curvaram em um pequeno sorriso. Naquele momento, ele sentiu uma profunda sensação de alívio. Sasuke realmente havia se tornado tão forte. Minha força total, hein? Itachi murmurou, quase se perguntando. Então sorriu. Muito bem, deixe-me mostrar meu poder mais forte. Só não se arrependa de vê-lo. Assim que Itachi terminou de falar, uma aura laranja brilhante o envolveu. Essa aura rapidamente se transformou em um enorme guerreiro Tengu, com uma mão empunhando o espelho Yata e a outra segurando a lâmina Totsuka. Sasuke, este é o poder supremo do Mangekyou Sharingan, Susanoo. O poder invencível que está acima de tudo. Asterisco asterisco. Poder invencível? Sasuke zombou. Se bem me lembro, seu Susanoo já foi cortado em pedaços uma vez pelo Natsuru. Está longe de ser invencível. Olhando para o colossal Susanoo de Itachi, Sasuke sentiu admiração e excitação. Impressione-se com o poder absoluto da técnica. E emoção por quê? Natsuru certa vez cortou o Susanoo de Itachi. Como ele fez isso? Sasuke pensou um pouco. Provavelmente era porque Natsuru usava as propriedades cortantes da liberação de vento. Algo que nem a liberação de fogo nem a liberação de relâmpago de Sasuke conseguiam replicar. Mas isso não importava. Porque Itachi usando Susanoo significava que ele finalmente estava dando tudo de si. O que significava? Se Sasuke tivesse vencido agora, ele teria derrotado Itachi em seu momento mais forte. Itachi permaneceu em silêncio por um momento. Ao ouvir Sasuke mencionar Natsuru, ele se lembrou daquela batalha. Mesmo agora, Itachi conseguia se lembrar claramente daquele poder avassalador. Naquela época, ele sentiu que Natsuru não estava totalmente familiarizado com sua própria força. Mas se aquele poder desconhecido tivesse facilmente esmagado todos os quatro, então... E se Natsuru realmente dominasse suas habilidades? Será que até mesmo Pen, o chamado líder da Akatsuki, teria alguma chance contra ele? Talvez não. E o que dizer daquele homem que se autodenominava Madara? Será que ele conseguiria derrotar Natsuru? Talvez, talvez não. Naquele momento Itachi hesitou. Será que ele poderia confiar Sasuke a Natsuru? Será que Sasuke realmente poderia trilhar seu próprio caminho, e não aquele que Itachi havia planejado para ele? Sasuke de repente jogou a cabeça para trás e riu, segurando a testa. Itachi ficou atordoado. O que está acontecendo? Sasuke sentiu pura alegria, uma felicidade sem igual que nunca havia sentido antes. Ele finalmente havia chegado a esse momento. Ele finalmente havia chegado até ali. Olhando para o Susanoo de Itachi, Sasuke tomou uma decisão. Não confiaria mais no modo sábio. Mesmo sabendo que poderia aprendê-lo no futuro, o modo sábio era, em última análise, um poder externo. Hoje ele venceria em seus próprios termos. Sem Genjutsu. Não, Amaterasu.
Nenhuma ajuda externa. Apenas ele, seu próprio Mangekyou Sharingan e... Susanoo, você não é a única que pode usá-lo. Assim que Sasuke gritou, uma onda de luz violeta irrompeu ao redor dele. Aquela luz roxa condensou-se rapidamente, formando uma estrutura esquelética ao redor de seu corpo. Não é o suficiente. Ainda não é o suficiente. Sasuke gritou enquanto seus olhos sangravam e sua visão ficava turva devido à imensa tensão. Forçar o Susanoo a adotar formas avançadas estava sendo muito trabalhoso para ele. Mas ele não se importou. Ele queria derrotar o Susanoo de Itachi com o seu próprio Susanoo. Ele queria superar Itachi em todos os aspectos do Mangekyou Sharingan. O Susanoo esquelético ao redor dele se acendeu mais uma vez, sua aura violeta surgindo. Então, músculos e carne começaram a se formar sobre os ossos, construindo rapidamente um guerreiro Tengu totalmente blindado, vestido com uma armadura de samurai violeta. Sasuke apertou os olhos, sentindo sua visão gritar em protesto. Este não é um poder que eu deveria estar usando ainda. Mas Sasuke não se importou. Agora, tudo o que importava era derrotar Itachi. Sasuke olhou diretamente para seu irmão, sua risada enlouquecida ecoando na noite. Ele não estava apenas rindo. Ele estava rugindo de alegria. Itachi, vamos lá. Continue. Vou te esmagar completamente. Capítulo 268. Sasuke versus Itachi final. Me negar completamente? Itachi murmurou enquanto olhava para o colossal Susanoo roxo de Sasuke, ainda mais alto que o seu. Com as camadas de Susanoo entre eles, Itachi mal conseguia ver Sasuke, e Sasuke provavelmente também não conseguia vê-lo. Então, pela primeira vez desde a noite do massacre Uchiha, Itachi não precisou mais esconder sua expressão. Ele sorriu. Um sorriso genuíno. Um sorriso cheio de alívio e orgulho. Ele sempre se considerou pecador do clã Uchiha e mesmo agora, não tinha certeza se o que havia feito era realmente certo ou errado. Mas ele havia escolhido esse caminho. E uma vez escolhido, não havia como voltar atrás. Não importa se a estrada à frente levasse a um abismo sem fim ou a condenação eterna, ele a percorreria até o fim. Sasuke, você já fez isso. Itachi falou suavemente, como se estivesse falando apenas consigo mesmo. Ele podia sentir seu poder ocular diminuindo. O ferimento profundo em seu ombro esquerdo causado pela lâmina Chidori de Sasuke e o corpo deteriorado que há muito tempo estava atormentado por doenças. Desde que Natsuru controlou o corpo de Kizami usando o jutsu de transformação espiritual para cortá-lo, o corpo de Itachi nunca se recuperou completamente. Se não fosse por aquele ferimento, ele não teria tanta pressa em procurar Sasuke. Agora, até mesmo se mover estava se tornando difícil. Mas então ele olhou para Sasuke. Seu entusiasmo ardia tão intensamente, como ele poderia se permitir vacilar agora? Como ele poderia diminuir o espírito de luta de Sasuke? Ainda assim, com a pouca força que lhe restava, como ele poderia desferir um último ataque digno desta batalha? Nesse ponto, defender-se com o espelho Yata não tinha mais sentido. Mesmo que ele bloqueasse o ataque de Sasuke, seu corpo iria ceder de qualquer maneira. A lâmina Totsuka era uma arma de selamento, mas seu poder de ataque não era particularmente alto. E embora sua capacidade de selamento fosse assustadora, era preciso tocar fisicamente seu alvo para funcionar. A lâmina Totsuka poderia selar o Susanoo de Sasuke? Não. Susanoo não era uma entidade física, era puro chakra. Mesmo que Itachi o selasse, Sasuke poderia simplesmente reformá-lo, contanto que tivesse chakra e poder ocular suficientes. A lâmina Totsuka poderia atravessar o Susanoo de Sasuke e atingir seu corpo real? Não. Itachi descartou o pensamento. E olhando para o Susanoo de Sasuke que empunhava um grande arco e flecha, ele já conseguia imaginar como Sasuke planejava atacar. Nesse ponto, até mesmo alcançar o Susanoo de Sasuke com a lâmina Totsuka era incerto. Finalmente, Itachi tomou sua decisão. Seu Susanoo mudou, revertendo de sua forma totalmente blindada para sua forma de segundo estágio. Você está tentando se conter de novo, Itachi. Sasuke gritou de frustração quando viu isso. Meu irmãozinho tolo. O formato do Susanoo não é ser o maior ou mais completo possível. Itachi respondeu calmamente. Inimigos diferentes exigem formas diferentes. Esta é a melhor decisão que posso tomar. Se seu único objetivo fosse a defesa, então manter o espelho Yata seria suficiente. Mas o que Itachi queria não era bloquear o ataque de Sasuke. Ele queria um confronto final e decisivo. Nessa forma, seu potencial de ataque estava no auge. Defesa? Qual era o sentido da defesa agora? Ele já estava morrendo. O Susanoo de Itachi estendeu suas mãos. 3 contas pretas de Magatama conectadas por um fino cordão preto começaram a se formar. Os orbes foram então envoltos em uma luz laranja brilhante, girando a uma velocidade insana. Sasuke não disse mais nada. Ele podia sentir o imenso poder contido naquelas 3 contas de Magatama. Então foi para isso que Itachi reverteu seu Susanoo? Sasuke pulou essa forma, mas isso não significa que ele não conhecesse suas habilidades únicas. Ainda, embora essa forma desse a Itachi um ataque poderoso, ela enfraquecia sua defesa. Itachi, você fez sua escolha, não há como voltar atrás agora. Sasuke gritou, comandando seu Susanoo a puxar a corda do arco, preparando uma flecha enorme. HMPH. Guarde essas palavras para depois que você me derrotar, Sasuke. A voz de Itachi aumentou. Este será o confronto final. Se você conseguir atravessar este ataque, você vai me matar. Com isso, o Susanoo de Itachi arremessou as contas de Magatama, como shurikens giratórias, elas avançaram com força imparável. Yazaka Magatama.
O flamejante Magatama cruzou o céu, deixando um rastro laranja radiante enquanto disparava em direção a Sasuke. Itachi, esta flecha carregará todo o meu ressentimento e luta. O Mangekyou Sharingan de Sasuke sangrou mais uma vez enquanto o poder de seu Susanoo aumentava. A flecha no arco do seu Susanoo zumbia com energia ilimitada. Quando a corda do arco foi liberada, a flecha disparou para frente, um raio violeta cortando o ar como se estivesse destruindo o próprio espaço. Ele encontrou Yasaka Magatama de frente. No momento em que colidiram, o céu foi envolvido por um choque brilhante de luz roxa e laranja. Mas em segundos, o roxo dominou. Bum! Uma explosão ensurdecedora destruiu o campo de batalha. Todo o esconderijo Uchiha foi destruído em um instante, reduzido a nada além de escombros. As ondas de choque foram tão imensas que até Zetsu, que estava escondido nas sombras, foi forçado a sair do chão, recuando para bem longe do campo de batalha. Eu nunca imaginei que Sasuke Uchiha despertaria o Mangekyou Sharingan. Zetsu branco falou, ainda atordoado. E não é só isso, ele é tão forte assim. Ele realmente deixou Itachi sem poderes. Ele presumiu que Sasuke cairia diante de Tsukuyomi e seria derrotado facilmente. Mas em vez disso, Itachi foi quem ficou preso no Genjutsu. Então, Zetsu branco observou com admiração enquanto Sasuke enfrentava Amaterasu, forçando Itachi a usar as chamas para defesa em vez de ataque. E agora, depois que Itachi finalmente liberou Susanoo, Sasuke também. E não só isso, o Susanoo de Sasuke era ainda mais forte. Tudo isso, tudo o que aconteceu, deixou Zetsu branco tonto e completamente atordoado. O potencial de Sasuke é realmente imenso. Até mesmo Zetsu negro teve que admitir a força aterrorizante de Sasuke. No entanto, apesar de reconhecer isso, ele já estava pensando no que fazer em seguida. Se Sasuke sobrevivesse e retornasse para Konoha, ele poderia se tornar uma variável importante em seus planos. Afinal, outros talvez não soubessem, mas o Zetsu negro sabia muito bem que o Mangekyou Sharingan eterno era uma possibilidade muito real. Cedo ou tarde, Sasuke poderia desbloqueá-lo, elevando seu poder a um nível ainda mais alto. E então havia 9 caudas de Konoha. E Natsuru, aquele que nem ele conseguia compreender completamente. Zetsu negro sentiu que Konoha estava se tornando o maior obstáculo em seu grande plano. O que ele deveria fazer? Por enquanto, ele não tinha resposta. Ele só podia continuar assistindo aos momentos finais desta batalha. O choque entre a flecha violeta de Sasuke e o Yasaka Magatama de Itachi ainda continuava. E então, num instante, o Yasaka Magatama se estilhaçou. A flecha violeta de Sasuke atravessou a escuridão, carregando uma força incontrolável, e atingiu diretamente o Susanoo de Itachi. A batalha acabou, murmurou Zetsu negro enquanto observava. Sim, Sasuke venceu, concordou Zetsu branco. Sasuke não ficou surpreso ao ver a flecha de seu Susanoo atravessar o Yasaka Magatama. E então a flecha continuou avançando, atravessando o Susanoo de Itachi e atingindo diretamente. Em um instante, o Susanoo de Itachi desapareceu. Seu corpo foi arremessado para longe pela força do impacto. Sasuke sabia, mesmo que parte do poder da flecha tivesse sido neutralizado por Yasaka Magatama e Susanoo, ainda era demais para o corpo de Itachi suportar. Este foi realmente o golpe final. Quanto à possibilidade de Itachi escapar com um clone das sombras ou um clone do corvo, isso não iria acontecer. Sasuke viu claramente, Itachi já estava completamente exausto quando ativou Susanoo. Nesse ponto, Itachi não tinha mais chakra para uma técnica de substituição. Até mesmo tentar usar um clone das sombras naquele estado seria quase impossível. Agora Sasuke nem sabia o que sentir. Ao soltar seu Susanoo, ele caminhou na direção onde Itachi havia sido arremessado. E finalmente ele o encontrou. Itachi estava caído contra uma parede destruída, seu corpo e boca cobertos de sangue, mas ainda assim, ainda sorrindo para ele. Tudo, neste momento, tinha chegado ao fim. Capítulo 269. A morte de Itachi. Do lado de fora do esconderijo Uchiha, Natsuru e Kizami Oshigaki estavam em silêncio. A princípio, Kizami ficou cauteloso, suspeitando que Natsuru pudesse tirar vantagem de sua distração e entrar sorrateiramente no esconderijo usando suas habilidades incríveis. Mas com o passar do tempo, ele percebeu que Natsuru realmente não tinha intenção de entrar. Desde que fizeram a aposta, Natsuru apenas fechou os olhos, permanecendo parado como se estivesse meditando. Depois de muito tempo, Kizami sentiu os movimentos da batalha de dentro do esconderijo. Ela havia começado e agora estava se espalhando para o campo aberto. Se Natsuru não estivesse aqui, Kizami teria querido assistir à luta pessoalmente. Mas como ele não se movia, Kizami também se absteve de ir. Então ele viu um Susanoo colossal, com dezenas de metros de altura. Sasuke realmente forçou Itachi a esse ponto? Kizami ficou chocado quando viu o Susanoo de Itachi se manifestar. Ele conhecia a condição física de Itachi. Ele mal era capaz de usar o Susanoo. Forçar-se a usá-lo poderia muito bem matá-lo. Há muitas coisas que você ainda não pode prever. Natsuru finalmente abriu os olhos, sorrindo enquanto falava. Ele estava usando suas habilidades sensoriais para monitorar a batalha desde o início. Desde a troca inicial de Genjutsu até a escalada para um duelo de ninjutsu em grande escala, ele antecipou seus movimentos. Mas agora com Itachi usando Susanoo, Sasuke também deve começar a usar o modo sábio. Porém, naquele momento, um segundo Susanoo apareceu e este era ainda maior que o de Itachi. Pela primeira vez, Natsuru ficou momentaneamente sem palavras. Isso significava que Sasuke havia despertado o Mangekyou Sharingan. Mas quando?
Se ele tivesse acabado de despertá-lo, não conseguiria usar o Susanoo com tanta facilidade, muito menos pular sua primeira forma. Então, Sasuke despertou seu Mangekyou depois de receber aquela carta? Natsuru ficou surpreso. Então ele sorriu. Estava feliz por Sasuke, pois isso significava que Sasuke havia escolhido seu próprio caminho. Um caminho não ditado por Itachi, um caminho não repleto de dor e desespero. Após um longo silêncio, Kizami suspirou. Havia perdido as esperanças na vitória de Itachi. Conhecendo a condição física de Itachi, Kizami entendeu. Se Itachi usasse o Susanoo e não vencesse rapidamente, perderia de qualquer jeito. Então, ele viu o confronto final. Yasaka Magatama contra a flecha violeta de Sasuke. A força do impacto deixou Kizami pasmo. Ele não teria conseguido sobreviver a nenhum desses ataques. Mas no final, a flecha de Sasuke atravessou, perfurou o Susanoo de Itachi, e atingiu o próprio Itachi. Kizami ficou em silêncio. Parece que eu ganhei. Natsuru se espreguiçou preguiçosamente seu tom relaxado. Vou honrar a nossa aposta. Mas lembre-se, sem machucar ninguém. Kizami suspirou, derrotado. Entendido. Natsuru assentiu e então desapareceu, sumindo no ar. Kizami não discutiu porque Sasuke era o mais indicado para coletar o corpo de Itachi. Mesmo que Sasuke o tivesse matado, ele ainda era o irmão mais novo de Itachi e talvez, no fundo, esse fosse o desejo de Itachi. Kizami olhou para o céu que escurecia. Parecia que ia chover em breve. Com sua enorme espada presa às costas, Kizami se virou e foi embora. Ele havia cumprido o que prometera a Itachi, não havia mais motivo para ficar. No campo de batalha. Eu venci, Itachi. Sasuke estava diante do irmão caído. Mas não havia alegria em seu coração. Nenhuma satisfação com a vingança. Somente vazio. Tosse, tosse. Itachi tossiu violentamente, sangue escorrendo de seus lábios, seu corpo tremendo. Sua condição estava pior do que nunca. Ah, sim. Você venceu, Sasuke. Após se recuperar da tosse, Itachi falou. Itachi, tem uma última pergunta. A voz de Sasuke era baixa. Naquela noite, quando você matou o nosso clã, você hesitou? Itachi fez uma pausa. Então respondeu. Hesitação? Sasuke. Hesitação não tem sentido. Arrependimento também. Escolhi este caminho, e não me arrependerei. Mesmo que pudesse fazer tudo de novo, o resultado seria o mesmo. Sua voz era fraca, mas sua determinação era firme. Não havia necessidade de conquistar a simpatia de Sasuke, isso só faria com que ele questionasse suas próprias ações. Itachi preferia suportar todo o ódio, como sempre fizera. Entendo. Sasuke assentiu silenciosamente, ficando em silêncio pensativo. Olhando para Itachi agora, ele não conseguia deixar de se lembrar do irmão mais velho da infância. O irmão gentil e bondoso que ele outrora idolatrava. Mesmo no final, quando Itachi fingiu querer seus olhos, foi só para fazer Sasuke o odiar ainda mais. Só para apagar o amor que Sasuke ainda sentia por ele. Mas Sasuke, não achei que isso fosse necessário. O Itachi que ele admirava havia morrido há muito tempo. Este Itachi, mesmo que ainda se importasse com Sasuke, suas mãos estavam manchadas com o sangue do clã. Sasuke nunca mais o veria da mesma forma. E não se arrependeria de matá-lo. Por sua família. Por seus pais. Pelo objetivo que ele perseguiu a vida toda. Itachi tinha que morrer. Então, Sasuke. Itachi falou de repente novamente. O que eu te disse antes sobre o Mangekyou eterno. É verdade. Sasuke estreitou os olhos. Imagino que você queira que eu arranque seus olhos e os desperte eu mesmo. É isso mesmo. Itachi sorriu fracamente. Mas duvido que você queira usar os olhos de um traidor Uchiha, não é? Sasuke permaneceu em silêncio por um momento. Então ele simplesmente assentiu. Nunca havia considerado arrancar os olhos de Itachi. Mesmo depois de descobrir sobre o Mangekyou eterno, a ideia de usar o poder do irmão para obter uma nova visão nunca lhe passou pela cabeça. Eu já imaginava. A expressão de Itachi escureceu um pouco. Mas, você não quer ajudar o Natsuru? A expressão de Sasuke mudou ligeiramente. Por que Itachi estava falando de Natsuru agora? No futuro, os inimigos de Konoha serão muito mais fortes do que você imagina. A voz de Itachi estava pesada. Nem mesmo o sexto Hokage pode ser capaz de derrotá-los. Sasuke franziu a testa. Isso é impossível. Natsuru é muito mais forte do que você imagina. Ei, eu sei exatamente o quão forte o sexto Hokage é. Itachi riu amargamente. Afinal, meus ferimentos são graças a ele. Então sua voz ficou sombria. Mas mesmo assim, não é suficiente. Só posso lhe dizer uma coisa. Os inimigos que você enfrentará no futuro estão muito além de tudo que você já encontrou antes. Sasuke, você está forte agora, mas ainda está longe do nível do sexto Hokage. Agora mesmo, você ainda não seria capaz de ajudá-lo, seria? Sasuke ficou em silêncio. Pensando na força de Natsuru, ele sabia. Mesmo que escolhesse ajudar Natsuru, como Itachi disse, se houvesse inimigos que até mesmo Natsuru lutasse para derrotar, então Sasuke provavelmente não teria chance contra eles. Se você quer ajudar o sexto Hokage, então desbloquear o Mangekyou Sharingan eterno deve ser uma de suas escolhas. Itachi continuou. O poder em si não é certo nem errado. O que importa é como quem o possui escolhe usá-lo. Sasuke continuou sem responder. Ele se perguntava, haveria mesmo inimigos daquele calibre no futuro? Então Itachi falou novamente, e também pegue isso. Enquanto ele falava, um corvo emergiu de seu corpo. Seu olho tinha um Mangekyou Sharingan, mas era diferente do de Itachi. O que é isso? Sasuke ficou surpreso ao ver o corvo. Este é o Mangekyou Sharingan de Shizui, explicou Itachi.
Dentro dele reside Kotoamatsukami, uma habilidade que pode alterar a força à vontade de uma pessoa. Sasuke ficou chocado. Um genjutsu que pode forçar alguém a mudar sua vontade? É isso mesmo, confirmou Itachi. Se você não quiser usar o Manjiki de Shizui, pode entregá-lo ao sexto Hokage. Acredito que ele usará isso para o propósito certo. Itachi se lembrou das mudanças em Sasuke e de quem as causou, Natsuru. Todas as vezes que Itachi o encontrou, os resultados foram desagradáveis. Em todas as ocasiões, ele se feriu e quase morreu mais de uma vez. Itachi sentia a desaprovação de Natsuru em relação a ele. Essa desaprovação provavelmente vinha de Sasuke, o que significava que Natsuru realmente via Sasuke como um amigo. E por isso Itachi ficou grato. Sasuke hesitou por um momento. Então pegou o corvo que continha o olho de Shizui. Vou dar para o Natsuru. Desta vez, ele não recusou. Vendo isso, Itachi sorriu levemente. Se Sasuke pudesse aceitar o Manjiki de Shizui, talvez, um dia, ele aceitasse o de Itachi também. Então, com a voz fraca, Itachi falou novamente. Sasuke, no final, posso fazer um último pedido? Sua visão estava começando a ficar turva. Sasuke olhou para ele. Antes que Itachi pudesse dizer as palavras, ele já havia se aproximado, permitindo que Itachi o visse claramente. Hehe, hehehe. Uma risada fraca escapou dos lábios de Itachi. Ele tentou levantar a mão, mas não tinha mais forças. Vendo isso, Sasuke gentilmente pegou a mão de Itachi, guiando-a para pressioná-la contra sua testa, assim como quando eram crianças. Sasuke percebeu a intenção final de Itachi. Não havia necessidade de atormentá-lo mais. Ele lhe concederia esse momento como expiação pela teimosia de sua infância. Sasuke, você realmente cresceu. Itachi murmurou fracamente. Você é mais forte do que eu jamais fui. Por fim, ele viu Sasuke claramente. Assim como ele se lembrava. Ainda bonito, ainda com traços do irmãozinho que conheceu. E essa falha de um irmão mais velho foi completamente percebida. Que fracasso de vida! Porém, naquele momento, Itachi estava contente. Lentamente ele fechou os olhos. A mão que Sasuke havia erguido caiu mole, batendo no chão. Afinal, Itachi Uchiha estava morto. Capítulo 270, Madara Uchiha. Sasuke ficou parado ao lado do corpo sem vida de Itachi, imóvel, perdido em pensamentos. Durante anos, ele se dedicou todos os dias ao treinamento, ao fortalecimento, tudo por este momento, para matar Itachi com as próprias mãos. E agora finalmente acontecerá. Suas emoções eram mais complexas do que ele imaginava. Ei, hahaha. De repente Sasuke riu. No início foi uma risadinha. Depois seu riso ficou mais alto e selvagem, transformando-se em algo quase maníaco. Depois de um longo tempo, ele finalmente parou. Tinha sido um alívio, uma maneira de desabafar as emoções que o oprimiam. Mas então, seus olhos se aguçaram. Num instante, Sasuke se afastou do corpo de Itachi e desapareceu. Ao mesmo tempo, uma kunai que Sasuke havia colocado nos arredores estava agora exatamente onde ele estava. E assim era um homem mascarado, vestido com o manto negro da Akatsuki, adornado com nuvens vermelhas. O homem mascarado já havia estendido a mão e agarrado a kunai. Você deve ser o Madara Uchiha, de quem Itachi falou. A voz fria de Sasuke soou quando ele reapareceu a uma curta distância. Nunca pensei que o lendário Madara seria alguém que prefere se esgueirar nas sombras. O mascarado estreitou os olhos levemente. Uma técnica de espaço-tempo, hein? Nada mal, você é mesmo irmão do Itachi. Ele ainda não havia recebido um relatório do Zetsu branco, então não sabia das novas habilidades de Sasuke. Mas Itachi realmente te contou muita coisa. O homem mascarado coçou o queixo. Como Itachi já havia revelado a verdade, não havia mais necessidade de agir de forma tão misteriosa. HMPH. Seu covarde, sempre se escondendo nas sombras, o que você realmente quer? Os olhos de Sasuke se fixaram no homem mascarado, seu corpo tenso. Ele percebeu que a forma como esse homem apareceu também foi por meio de um jutsu de espaço-tempo. Sasuke, você não quer saber a verdade por trás do massacre Uchiha? O homem mascarado falou de repente. Se sim, junte-se a nós. HMPH. A verdade? Não é óbvio. A intenção assassina de Sasuke surgiu enquanto ele encarava a figura mascarada. Você orquestrou o ataque da Kyuubi, causando a morte do quarto Hokage e deixando o clã Uchiha sem outra escolha a não ser se rebelar, levando à sua destruição. O olhar de Sasuke se aguçou ainda mais quando ele avistou o Sharingan de 3 Tomoe visível através dos buracos no rosto do homem mascarado. Naquele momento, a intenção assassina de Sasuke se tornou ainda mais forte do que havia sido contra Itachi. Se Itachi foi um pecador para os Uchiha, ele pelo menos não foi um traidor para Konoha. Mas este homem? Ele era o verdadeiro criminoso. O maior inimigo tanto dos Uchiha quanto de Konoha. Um homem que não merecia nada além de tortura e morte. Por um breve momento, Sasuke quis atacar imediatamente. Mas sua mente racional o conteve. Após sua intensa batalha com Itachi, ele não estava em condições de outra luta. E se esse homem realmente fosse o lendário Madara, então mesmo com seu recém-despertado Manjiki Sharingan, Sasuke duvidava que ele pudesse vencer. Por enquanto, atacar não era uma opção. TSK. O homem mascarado estalou a língua com um toque de diversão em sua voz. Você já considerou que Itachi lhe contou tudo isso só para livrar Konoha da culpa? Que a verdade real é algo completamente diferente. Os olhos de Sasuke se estreitaram levemente. Então ele deu um sorriso irônico. Quando foi que eu disse que foi Itachi quem me contou tudo isso?
Pela primeira vez, o homem mascarado ficou em silêncio. Então ele suspirou. Então, mesmo depois de descobrir tudo, você ainda escolheu matar Itachi? Ele balançou a cabeça levemente. Que frio, típico dos Uchiha. A expressão de Sasuke não se alterou. É justamente porque sei a verdade que escolhi matá-lo. Itachi queria morrer pelas minhas mãos, para espiar o que havia feito. O mascarado permaneceu em silêncio por um momento. Ele sabia que persuadir Sasuke era impossível. Mas ele só estava testando as coisas. Nunca imaginara que Sasuke se juntaria a Akatsuki tão facilmente. Sendo assim, tem um pedido a fazer. O homem mascarado finalmente revelou seu verdadeiro propósito. Entreguem-me o corpo de Itachi. Como seu antigo mentor, cuidarei para que ele seja devidamente sepultado. Por um momento, Sasuke olhou para ele como se ele fosse um completo idiota. Você está brincando? O mascarado suspirou internamente. Se Sasuke estivesse sozinho, ele poderia simplesmente ter tomado o corpo de Itachi à força. Mas seus olhos se voltaram para o lado, para a figura que se aproximava lentamente. Natsuru. O homem mascarado soube imediatamente que tirar o corpo de Itachi de Sasuke era impossível. Originalmente, ele planejara usar seu jutsu de espaço-tempo para pegar Sasuke desprevenido. Mesmo que não pudesse matá-lo, poderia pelo menos roubar o corpo. Mas a habilidade de espaço-tempo de Sasuke era muito parecida com a do deus voador do trovão. Provavelmente foi influenciado por Natsuru. E agora que Natsuru estava aqui, era tarde demais. Na verdade, o corpo de Itachi não tinha muito valor para ele. Ele já tinha uma coleção de Sharingan, mesmo que nenhum fosse do nível do Mangekyou. Mas para Sasuke, os olhos de Itachi eram importantes. Se Sasuke os usasse para desbloquear o Mangekyou eterno, isso tornaria uma ameaça ainda maior. Da perspectiva do homem mascarado, Itachi era um completo traidor. Ele nunca deveria ter tido permissão para lutar contra Sasuke para começo de conversa. HMPH. A expressão do homem mascarado escureceu um pouco. Eu disse desde o começo que foi um erro deixar Itachi lutar com ele. Apesar de ser o líder público da Akatsuki, Nagato não rejeitou o pedido de Itachi. Mas o mais importante é que Nagato também recusou o pedido do homem mascarado para acompanhá-lo. Se Nagato estivesse presente, o homem mascarado não necessariamente teria sido capaz de derrotar Natsuru, mas pelo menos, Nagato poderia tê-lo contido. Se isso tivesse acontecido, o homem mascarado talvez não tivesse conseguido capturar Sasuke, mas definitivamente poderia ter recuperado o corpo de Itachi. E isso teria impedido Sasuke de obter o Mangekyou Sharingan eterno. No entanto, Nagato recusou. Seu raciocínio? Respeitar a vontade de seus subordinados. Para o mascarado, essa era a desculpa mais ridícula que se possa imaginar. Mas ao mesmo tempo ele não tinha como argumentar contra. Se insistisse demais, levantaria suspeitas. Por que o lendário Madara Uchiha se importaria tanto com um único Sharingan? Por que ele seria tão cauteloso com Natsuru? Se ele insistisse mais, sua verdadeira identidade só seria exposta. Então, quando Nagato recusou, não teve escolha a não ser desistir. Enquanto isso, Natsuru finalmente chegou ao lado de Sasuke, seu olhar caindo sobre o corpo sem vida de Itachi. Não havia mais nenhum vestígio de vida. Nada mal. Natsuru fez um elogio simples, sem dizer mais nada. Ele sabia que as emoções de Sasuke provavelmente estavam em polvorosa. Natsuru, tenha cuidado. Sasuke falou. Este homem mascarado que se autodenomina Madara Uchiha também pode usar ninjutsu de espaço-tempo. Com isso, a expressão de Natsuru se tornou divertida. Ele se virou para o homem mascarado e deu um sorriso irônico. Madara Uchiha? Seu tom era de zombaria. Madara não é do tipo que se esconde atrás de uma máscara como um covarde. O homem mascarado ficou tenso por um momento. Então, com um bufo frio, ele murmurou. Sasuke Uchiha. Natsuru Shindakawa. Nos encontraremos novamente. Seu corpo se distorceu serpenteando pelo espaço. Ele desapareceu. Ele fugiu? Sasuke piscou, um pouco pego de surpresa. Isso só o fez duvidar ainda mais da identidade do homem mascarado. Fugir é a escolha lógica. Natsuru riu. Ele é só um palhaço fingindo ser o Madara. Mesmo que o verdadeiro Madara aparecesse, ele poderia não ser páreo para mim, muito menos para ele. Milímetro. Sasuke assentiu sem duvidar das palavras de Natsuru. Ele sabia melhor do que ninguém o quão poderoso Natsuru realmente era. Mesmo depois de despertar seu Mangekyou Sharingan, Sasuke ainda não conseguia compreender a verdadeira força de Natsuru. Quanto à identidade do homem mascarado, embora Itachi tivesse lhe dito que o homem mascarado era Madara, Sasuke nunca acreditou totalmente nisso. E talvez, Itachi também estivesse cético. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.